Fala, Bikezone! Que momento legal de nossas histórias da cultura, amigos de longa data, Caetano Caesamataro, lá em Miami, Fábio Tarran Piva, aqui na Zona Norte de São Paulo, e eu aqui em cima do morro, na Serra da Cantareira, nosso espaço e caminho da vida do Fala Bikezone e das coisas que vão se misturando, conta um pouco da nossa história e da nossa cultura de rodas. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com o grupo da igreja, o grupo da bike, o grupo dos amigos, o grupo das tias, porque para nós é muito importante esse caminho, né, que da proliferação da história e tudo mais. E é isso que a gente vai contar um pouquinho a partir de agora. Caê, dá as boas-vindas para o Piva e a gente já começa a perguntar para ele das coisas. Ó, a gente está com essa cara de feliz aqui, porque antes de começar a gravar já estava rolando a história das histórias, né? O Piva, ele acompanhou o meu início do meu início, e eu sou fã dele desde o começo, da época da revista Bike Action, e a época que ele tirava foto e fazia parte dele na revista, a parte da história dele sei lá, tem tanta coisa do Piva para falar que, meu, eu vou parar por aqui e deixar ele falar. Piva, pô, é uma honra ter você aqui, cara. Eu admiro demais a tua arte, cara. Os teus cliques e tudo que você apronta em cima do seu trabalho aí, da sua arte. Bem-vindo, cara. Pô, obrigado aí, Cadeira, Caê. É uma honra estar com duas lendas e dois monstros. Cadeira dispensa apresentação, porque esse aí se auto-apresenta, mas o Caê também, a gente já trabalhou junto. Caê era meu colaborador, entrou como colunista da revista, a gente se ajudou, já brigou, já discutiu, mas é um prazer falar com vocês. Rever o Caê, que eu fazia muito tempo que eu não falava com ele, aí o Verdade. Cadeira acabo encontrando com ele várias vezes, assim, mas é um prazer estar com vocês aqui falando sobre histórias das duas rodas, o cultura e contar um pouquinho, né, do que foi, do que é, o que pode ser. Estamos aí para somar sempre. Piva, você é de uma geração do Alphaville aqui em São Paulo. Você era do Alphaville Zero? Não, era Ou do do 5, Cadeira. 5, beleza. E lá sempre teve uma rapaziada, então desde o Takaoka, no começo do mountain bike, Caio Guatelli, Ulisses, teu irmão, vocês literalmente, eu vou brincar com vocês eram os boyzinhos do condomínio, mas ao redor de vocês estavam em meio à natureza, velho, que foi um É, privilégio muito grande, né? sim, Cadeira, assim, quando eu mudei para lá eu era muito novo, acho que, sei lá, uns 12 anos, talvez, e foi bem no começo desse mountain bike, né? O mountain bike nem existia no Brasil, tinham muito poucas pessoas que existiam mountain bike. é, A Renata fazia aquela Copa House Chicks e tal, só que a gente não tinha acesso, a gente era muito moleque, não tinha como ir num campeonato e tal. E a gente estava em Alphaville, Alphaville era só realmente aqueles condomínios Alphaville, e a gente estava com o pé na mata, né? Literalmente. E eu me lembro que tinha uma bike tech em Alphaville, né? Porque realmente as pessoas tinham grana, não tem como falar que não tinham. E meu primeiro contato com uma mountain bike foi vendo uma bicicleta, uma Trek, olha essa aqui, hein? Uma Trek 9200, full, Nossa. linda, maravilhosa. Mentira, mentira. Uma Y33 De na carbono, loja de que era um carbono, Y, assim isso, que mesmo. era o Y. E eu falei pro meu irmão, falou assim, nossa, Wireframe. imagina se um dia a gente tivesse uma bicicleta dessa. E era o nosso sonho, né? E obviamente que era inalcançável naquele momento. E pouca gente sabe, mas eu tenho família nos Estados Unidos. E aí, então, na primeira viagem que a gente fez depois desse primeiro contato com essa bicicleta, meu pai falou assim: vamos comprar uma mountain bike. E, Nossa. e a gente comprou mountain bikes, como a gente era moleque, a gente comprou mountain bikes, eram 24, que não existiam no Brasil. Só que, como a gente era leigo, né, com bicicleta, a gente não sabia que era o 24 e 26, não sabia essa diferença. Então a gente comprou bicicletas Huff, bicicletas de supermercado, mountain bike supermercado, Aro 24, trouxe para o Brasil
e começamos a andar de mountain bike até o primeiro furo de pneu e o primeiro pneu rasgado, que a gente descobriu que não existia no Brasil, que eram bicicletas 24, não existia no Brasil, era uma coisa exclusiva da América, né, para jovens, para teenagers. E a Aham. partir daí a gente começou a se aprofundar mais, porque eu precisava de bicicletas que precisavam de acessórios que eram compatíveis com aquilo Que que eu ano comprei. isso, Piva? Só para a gente ter a base? 94, Tá. pode ser, né? Pode ser 94, 93, por aí. E aí a gente começou a se informar mais com revistas, obviamente, Mountain Bike 94 você Action. tinha quantos anos? 94? Cara, eu tinha 14, 15 por aí. Eu só vou dar uma contextualizada. Eu estava estreando no meu primeiro mundial de mountain bike nesse ano. Sim, Muito sim. legal, E a gente era uns moleques. Então, por que que a gente começou a estudar legal. as mountain bikes? Por um problema técnico, que não existiam os pneus para substituir nas nossas mountain bikes. E aí alguém falou assim: esses pneus não existem no Brasil. E aí a gente trouxe de outras viagens pneu e câmera de ar para substituir. Só que chegou uma hora, porque a gente moía as bicicletas, obviamente, eram bicicletas mais simples. Até meu pai falou assim: não, não dá, é mais fácil comprar uma bicicleta nova. E aí a gente comprou novamente uma bicicleta Aro 26, chifrinho e tal. E aí a gente entrou, aí a gente realmente entrou. O Cadeira conhece meu pai, é um cara que incentivou a gente bastante no começo do esporte. É um esporte que estava começando e a gente tinha muita liberdade em Alphaville para andar de bicicleta, né? Então, assim, tinha espaço, não é nada o que é parecido hoje. A gente está falando de quase 30 anos atrás, né? Então tinha muito espaço, tinha mata, a gente saía de manhã, voltava à noite com a bicicleta e tal. Então, assim, nosso começo, eu falo nosso porque foi meio meu irmão, eu sou um pouco mais velho que ele. Nosso começo foi, nosso primeiro contato com uma mountain bike foi exatamente assim que eu falei para vocês, com uma Trek Y33, que eu vi fotos, e eu vi a 22 na loja. E pô, depois a gente foi evoluindo, o Cadeira também, aí participou, conheceu meu pai e tal. Até um dia meu irmão ter uma 9200, foi campeão paulista, e aí a vida segue, né? Aí tem muita coisa para contar. Piva, essa geração de vocês, né? A gente tem cerca de 10 anos de diferença de idade. Ela já pegou um momento do mountain bike que a gente pode chamar de uma golden era, tanto no mundo como no Brasil. Então, nessa época, 94, 95, existiam duas revistas de bike já, que era a Bici Bici Sport, Sport e não, trekking. de trás, e a Trekking. Uhum, Já você falou do seu irmão, a gente está falando do André Tarrampiva, né, o ATP, pessoa uhum. envolvida com o esporte a vida inteira, até hoje, né? Como. ah, e assim, pouco tempo depois, 5 anos depois, você estava cobrindo seu primeiro Mundial de Mountain Bike, Serra Nevada 2000. Dessa fase, assim, você foi estudar jornalismo, vai contando para nós a transição do teu rolê para a Isso. tua fase como comunicador. Tá. Além disso, Cadeira, que eu falei das revistas, e a gente começou a pesquisar tudo mais, em Alphaville existia TV a cabo, né? E a gente tinha acesso à TV a cabo e a ESPN passava os campeonatos Norba. Então a gente começou. Que é difícil até explicar para as pessoas hoje em dia que assim, é uma coisa muito louca, mas a gente tinha que buscar no menu da revista o dia que passava o Norba, eram os horários bem alternativos, e a gente começava, porque assim, era o esporte que a gente estava praticando, então a gente ia buscar mais informações e os grandes ídolos, né? Eu conheci o John Toma, que Miles Rock, tipo, as lendas que depois 5 anos depois eu estava perto deles, eu conheci pela televisão. E na época a gente não conseguia ficar acordado porque passava de madrugada. E eu lembro, eu até tenho VHS gravado o programa que passava o Norba e não tinha tradução, era tudo direto. A gente gravava, botava para programar o videocassete para assistir, para ter isso, né? Então, assim, esse foi o nosso começo, o primeiro contato com o esporte, né? Então, assim, estamos falando de 15 anos, e aí você estuda, a gente começou a competir, né? Eu e meu irmão, eu sempre falo isso, eu nunca fui um cara que podia conseguir performar, né?
muito bem, mas meu irmão super performava muito bem, até o momento que a gente hoje entende como press release. A gente inventou o press release, não existia o press release. Não é que a gente inventou, mas a gente tirou a ideia de fazer fotos, escrever um resultado e um texto para o patrocinador que meu irmão tinha conseguido, que era a Fórmula Academia. Eu me lembro muito bem hoje, de Alphaville. Então, o que eles faziam? Eles pagavam a roupa, e em troca a gente mostrava as fotos que apareciam, mas não tinha internet, não tinha nada disso. Então, como o meu irmão era mais novo, a gente corria em categorias diferentes. Quando ele estava correndo, eu fotografava com a câmera do meu pai, ou com coisa mais simples, né? E aí a gente mandava revelar e mandava para a academia os resultados, como foi. Fazia um fechamento do mês, né? É o que, na verdade, hoje é o que a assessoria de imprensa acaba fazendo, né? Faz aquele. Decupa todo o material e manda tal. E a gente fazia isso inconscientemente, né? Até o dia que você resolve ter que entrar na faculdade. Vou falar que jornalismo nunca foi minha primeira opção, cadeira, nunca foi. Eu prestei engenharia civil, engenharia de materiais, sei lá, qualquer outra engenharia, odonto, coisas aleatórias. Eu falei para meu pai e para minha mãe, o que eu passar, eu vou fazer. E eu passei em jornalismo. E fui fazer, e obviamente a gente, quando entra na faculdade, muita coisa muda na nossa cabeça, né? Tu não sabe disso. E na primeira oportunidade que teve, a gente tem alguns amigos em comuns. Eu estava fazendo jornalismo, tinha entrado na faculdade de jornalismo, tinha ligação com esporte, tinha uns amigos em comum, e aí surgiu, olha, vai surgir uma revista de bicicleta, você não quer ver lá, tal, os caras precisam de gente para trabalhar. E aí eu fui apresentado para o André Longarço, que começou a Bike Action também junto, ele estava no projeto 00, né? No modelo, né? No manequim ainda, da revista. Fui apresentado via Bob Nogueira, né? O Bob, que também estava fazendo foto, estava ajudando e participando. Foi apresentado, olha, a gente está fazendo uma revista assim, assado. Como que você pode ajudar a gente? Falei, olha, sou estudante de jornalismo, estou estudando, estou aprendendo, eu acho que eu posso somar. E aí eu me lembro que minha primeira, na verdade, participação foi no Brasileiro de Itatiaia, cadeira, que você estava também, Lembrei de né? você fotografando lá e teu irmão tomou um capote na De chegada, bico, brother. exatamente, uma quicada. Eu lembrei, cara, dessa Você cena, meu. lembrou que a Lembrei. coroa dele bateu em alguma coisa que, tipo, rachou tudo, Bicicleta dele caiu no público, meu. Ele, que tipo, era, Ah, que era a Trek 9200, cadeira. sim. Entendeu? Então, assim, meu primeiro contato profissional com o esporte, digo profissional por quê? Porque eu estava lá fazendo um trabalho, né? Por mais que eu estava lá trabalhando para a revista, porque assim, eles não tinham quem fotografasse, o fotógrafo na época que estava fazendo era o Fábio Arantes, que é um super fotógrafo, amigaço meu, ele trabalhava para Dirt Cadê Action, Jackson? fazia bicos, né, para Bike Action, porque a Bike Action não existia, então ele ajudava. Então seria meu primeiro trabalho e eu lembro que foi muito difícil para mim porque foi o meu primeiro contato com um tipo de filme que chama cromo, que é o positivo, que ele não aceita nenhum tipo de erro. E eu tava na época tipo fotografando com filme, né, com filme normal e que aceita também muito erro. E foi muito difícil porque era no final da tarde, você lembra disso? O Four Cross, era no final da tarde, era um contraluz, era muito difícil a luz, e eu lembro disso, assim, pô, eu fiz umas fotos meio contraluz, sem querer ficou bom, e os caras, nossa, ficou legal, e assim, o que me ajudou muito é que eu conhecia, sempre conheci o esporte, então assim, me ajudava um pouquinho, eu sabia um pouquinho o que ia acontecer, onde as o pessoas iam timing. passar, a linha, né, que a gente sempre falou, o timing, uma coisa que eu sempre, todo mundo me pergunta, puta, como é que você faz? Cara, eu pratiquei o esporte, então eu sei o que é legal para se ver. Então a perna, o braço, o movimento, onde o cara Uhum. pode atacar ou não. Então assim, eu lembro que foi meu primeiro contato em Tatiaia, eu lembro que até meu pai foi também, meu irmão estava competindo, então era uma oportunidade de fazer uma coisa para o meu irmão também. Aí eu lembro que foi isso, meu primeiro contato. E tipo, eu vi caras
que até então eu só via na Bici Sport e na Trekking, que era... Até via esses caras correndo quando eu estava competindo, mas eu não tinha contato com eles, né? Os caras eram os Elite, né? Hoje é Elite, mas na época não nem chamava Elite. Então, assim, ó, até o Cadeira também, o cara era popstar, cara, entendeu? Então esses caras estavam muito próximos. E foi o primeiro contato profissional que eu tive. E falei, pô, isso aqui é legal, isso aqui eu gosto. Acho que isso tem muito a ver com você fazer o que gosta e talvez ganhar dinheiro, né? Você escolher fazer o que gosta e também poder ganhar dinheiro com aquilo é uma coisa legal. E eu lembro que eu voltei, levei os filmes para a revista lá, para o pessoal da editora, eles revelaram, aí começaram, olha, essa foto é boa, essa é ruim. Obviamente que eu tive mais fotos ruins do que boas, mas deu para sair a matéria. E esse campeonato brasileiro era a seletiva para Espanha. Para o Mundial e a Olimpíada. Olimpíada de Exato. Sydney e o Mundial Serra Nevada. Exatamente. E a gente já estava com a passagem comprada. A gente já iria, eu, meu pai e meu irmão, a gente iria assistir como se fosse uma mini férias. E aí eu falei, olha, pessoal, eu tenho essa oportunidade que a gente vai assistir, a gente vai como hobby, né? Eu acho que é uma oportunidade única, porque a revista não tinha nem começado, então eles também não tinham verba para dinheiro para ficar gastando, e eles falaram assim, não, claro, vai lá, vamos ver o que vai dar. E aí assim foi, e aí é o que o Cadeira falou, essa foi a transição, e foi aí que eu vi os grandes astros do esporte, os caras que eram lendas, e aí, cara, eu tava até vendo, essas fotos são todas em cromo, tem algumas digitalizadas, eu tenho elas digitalizadas aqui, algumas coisas que foram publicadas, mas as brutas, elas estão em cromo, eu ainda tenho elas, a gente tá falando de fotos de 25 anos atrás, né? Eu ainda tenho elas. As digitais, tipo, é simplesmente ridículo. É uma fotico minúscula, assim, digitalizada, mas se você abrir no computador, você até chora. Mas eu ainda tenho e é muito legal de ver a evolução de tudo isso, assim, da onde veio para onde está indo, sabe? E uma coisa muito legal, né? Foi o meu primeiro mundial da transição, pois nessa época eu estava transicionando, quando sempre andei, mas como mídia, e eu fui fazer uma cobertura para a internet, para o Câmara Esportes. Câmara Esportes, E eu era posso falar uma coisa aqui, novo. vou Era assim, interromper o Cadeira tinha um problema seríssimo com internet, com e-mail e tal, a gente estava no começo da internet na Cadeira. De mandar coisa, Piva, lembra? Você me ajudava, sim, isso que eu ia comentar. Sim, e aí a gente precisava das fotos, dos vídeos, nem existia vídeo, era foto, e aí tinha que mandar e fazer o texto, e eu lembro disso. Eu tenho, Cadeira, também essa print, até hoje, da primeira matéria do Câmara Esporte, foi a primeira foto minha internacional publicada, foi com você no Câmara Esportes, que era uma foto do Marco. Eu ainda tenho essa print. Na verdade, não é uma print, é uma impressão real. E é um momento histórico, né? Porque foi uma primeira cobertura para a internet. Eu trabalhando para Bici Sport, para a ESPN e para o Câmara Esportes. Eu fui campeão brasileiro de dual neste ano, então eu fui com a passagem ganha pela Ford, hospedagem lá também. Sim. E tinha 5 trampos, que era fazer o rolê, ir para todas as festas, que a gente ia em todas as festas. Todas. E a gente era jovem, né, Cadeira? Puta, que vida boa, hein? Não, e eu lembro que assim, nesse campeonato brasileiro de Itatiaia, eu levei 5 filmes, me deram. A gente tá falando de 5 filmes de 36. Tá? E pro Mundial, eles falaram assim: não, a gente vai mandar você com 10 filmes. 10 filmes de 36. Gente, é 360 fotos. Tinha bike trial. Foto de capa. Tinha que fazer com a capa. Eu tinha bike trial para fazer, o Mundial de Bike Trial. Tinha o downhill, o four cross, que não era four cross, acho que era dual ainda, né, Cadeira? Era dual. Foi o era penúltimo mundial de dual. Era o dual e tinha o XCO, né? O cross country olímpico, que não era nem o cross country olímpico ainda. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Vamos fazer um quiz, Caê? Diga. Não estamos lendo nada. Quem que você lembra que foi campeão do mundo nesse ano? Acho que eu lembro de todos os campeões do mundo. Para, você quer fazer isso comigo? Eu lembro quem foi a capa. Quem foi a capa?
Quem foi campeão do mundo de downhill mulher? Foi americana lá, a coisa. Não, A francesa. cadeira, mas você é É, ignorante, velho. ele quer fazer esse quiz com a Ele gente. quer crescer. Fala aí, Calma, quem que foi, Camila? brincadeira. Fala aí. Vai, Chalson, quem foi campeão masculino downhill? Ah, foi o Nicolas. Não, foi o Miles Rockwell, o único mundial que ele não ganhou. É. Quem foi campeão? Quem foi campeão feminino que você fotografou pra caramba? Andava de Specialized, de espanhola. A Marga Fulana. Aê! Quem foi campeão sub-23? Foi XC. José Hermida. Aê, sabia! Quem foi campeão elite? Você vai O saber francês, também. esqueci o nome também. Miguel Martinez. Miguel Martinez. E quem foi campeão de dual? Puta, de dual não lembro, velho. Wade Boots. E a Wade Chalson Boots. ganhou nas mulheres também. Brincadeirinha, aqui só pra gente. Brincadeira. Assim, meu, aí o que. O Piva hoje que vocês iam fazer o programa, eu ia ficar aqui como assistindo só, meu, porque não tem graça Imagina. vocês dois. Não, e aí o que eu queria falar do lance assim, eram 360 fotos para quase uma semana de evento. Era muito, muito difícil, porque assim, eu tinha também a responsabilidade de trazer capa, né? Porque era um mundial. E todas as fotos de capa tinham que ser o quê? Na vertical, porque ela precisava de mais espaço de corte. Não foi capa. Eu acho que eu não consegui fazer capa, não me lembro. Porque foi a revista número 1. Era a foto do Bob. E eu não tenho foto da capa do Mundial. Foi o Bob no Rock Shocks Experience, meu, a capa. Que aí não, foi a foto do Arantes. Foi uma foto do Arantes feita no Semucan. Foto do Arantes feita no Semucan. Tá? Então, assim, esses pontos que eu acho que me amadureceu muito, sabe? Tipo, umas puta responsa, tipo, cara, você tem que fazer uma foto de capa, tem que ser na vertical e tem que ser do campeão. Você tem quantas chances para fazer isso? Eu não tinha 360 chances. Eu tinha 3, talvez. Né? Porque... Mas e aí, como é que você administrava isso, Piva? Como é que foi essa administração? Eu não sei como eu administrava. Hoje em dia parece inviável, mas sabe, tipo, forjado a frio? Foi meio que isso, sabe, Caio? Eu aprendi na marra e não foi muito fácil, não. Eu até assumo, assim, o pessoal zoava muito comigo na editora, assim, tipo, lá vem o Piva com as fotos dele sem foco e tal, mas eu nunca tive um equipamento, quando eu era muito mais novo, um equipamento tipo de ponta, né? Eu até tenho escrito no meu site, cara, eu comprei meu primeiro equipamento trabalhando no McDonald's, né, meu amigão, entendeu? Chapa. Ninguém me deu, né? Apesar de Piva, você é de Alphaville? Mas, tipo, cara, a vida não é glamour, negão, entendeu? Eu fui para os Estados Unidos, eu fui procurar emprego, entendeu? Para ganhar $8 por hora. Tipo, é uma grana. Não, não é uma grana. E aí eu, tipo, tinha que fazer tudo e eu, tipo, juntei dinheiro e falei, cara, eu quero uma câmera boa. E fui lá e comprei minha primeira câmera boa dessa maneira, né? E, tipo, comparado aos profissionais, ao Arantes, que fotografava para Dirt Action, ou o Tico, que fotografava para BC Sport, que é um puta amigaço meu, um cara que foi, durante o começo, é um cara que era a minha referência, que ele era o cara da BC Sport, os caras tinham um equipamento muito melhor que o meu, né? E eu falei, cara, que nem o Avancini fala, cara, se não é no talento, é no esforço, entendeu? E foi nisso. Eu não tinha o mesmo nível de equipamento que os caras, mas eu precisava entregar um material bom, porque na realidade o Tico era fotógrafo do concorrente, né? E a gente tinha que vir com alto nível, porque a BC Sport era uma revista que tinha 18 anos, né? E a gente bom, mas deixa eu só lá, né, na BC Sport. Deixa eu só contextualizar isso, porque isso é importante para a galera que, entender um pouco sobre isso. Isso aí é um ponto bem, bem bacana que você está falando e quem não conhece não entende o que você está querendo dizer. Você está dizendo que você foi passar uma semana com 360 fotos para tirar, né? E hoje a gente vai num evento qualquer, passar uma tarde, a gente tira, sei lá, 100, 200 fotos em uma tarde. Sendo que o celular é melhor, o celular hoje faz foto melhor do que a melhor câmera fotográfica da época, né? Então, o que eu queria exatamente pontuar isso, quer dizer, você foi passar
uma semana com 360 fotos para tirar, sendo que dessas 360 você tinha que tirar uma capa na vertical, que hoje em dia até o Cadeira comenta bastante sobre isso, que a foto hoje na home é vertical, horizontal, quer dizer, é um exercício difícil de entender como que você fez isso há 10 anos atrás, né, cara? Não, há 25 anos atrás, cara. 25 anos atrás, exatamente. O Piva, e no final desse ano, né, você fez foto também para aquele especial de 1 ano da Bike Action, que nós fomos fazer uma mini tour. Teve foto também, foi o Arantes, mas teve foto sua também. Então você já evoluiu pra caramba nesse primeiro ano, né? Eu acho que assim, Cadeira, eu aprendi muito na revista, muito assim, eu amadureci demais, e que nem eu falei, foi forjado a frio, foi na marra mesmo. Tinha como referência a Dirt Action, ela já era uma revista consagrada, então assim, a Bike Action veio como filha dela, né? E eles usavam a mesma linguagem, então, cara, queira ou não queira, o motocross é bem agressivo e as curvas, e eu precisava mostrar um pouco disso também na Bike Action. Então, assim, no começo, a Dirt Action foi uma referência para Bike Action em visual e em imagem e tudo mais, né? A gente está falando de 25 anos atrás. O que eu falo para o pessoal hoje em dia é que, assim, eu sou a última geração que veio do analógico e passou para digital. Depois de mim, as pessoas, de todos os profissionais, eles só viram o digital, né? Eu sou a última geração, sei lá, 5 anos para trás de mim, assim, caras com 40 anos, se eles foram fotógrafos muito novos, talvez eles tenham pego a geração sem ser o analógico, né? Mas hoje em dia, eu sou uma geração que viveu isso, né? Que filme, né? teve que aprender a fotometrar o filme, que não existia o fazer a foto e ver se ficou bom. Faz a foto e vê se ficou bom uma semana depois, né? Isso. E vê se ficou bom uma semana depois. E se não ficou bom, não tem o que fazer, meu amigo, né? Não tem volta. Acabou, perdeu, né? Então, assim, esse começo aí, talvez esse primeiro ano, eu aprendi muito, porque assim, eu tinha referências dentro de casa, estamos falando da editora, né, que era a Dirt Action, né, com fotógrafos que tinham experiência, que era o Fábio Arantes, tinha dos meus colegas de trabalho, que era o Tico, que é um grande amigo meu, como referência, como concorrente, né, que eu tinha que fazer um material bom, e assim, e também os projetos, né, que é fazer aquele especial de 1 ano, e aí a gente inventava coisas que já vinham da Dirt Action, né? Vinha muita coisa da Dirt Action para Bike Action, e aí eu amadureci bastante, com certeza, assim, eu não posso negar que isso foi muito, muito, muito importante para minha carreira. E a tua evolução dentro da editora Adrenal, né? Editora, Isso, vamos falar dos isso. proprietários Celestino Flair, um Uhum. grande abraço para o brother, parceiro Celestino, Hilton, Marcos Esdras e o Marcão. Darcy Pombo, Darcy Pombo, Darcy de Pompo, de Pombo, o vulgo Biba, Biba. Isso. gente O finíssima. Biba. E o mascote Gaia. Mascote Gaia. Assim, a evolução é muito simples de contar a Cadeira. Eu entrei como um colaborador, né? Eu ajudava. O André Longarço foi o primeiro editor da revista. Ele escrevia e eu estava no. Eu era novo, né? Eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha. Eu era novo, então assim, eu estava todo dia na editora. Então eu recebia os textos do André. Era na casinha ainda, Na atrás do casinha shopping em Ibirapuera. Moema, sim, na casinha em Moema. Eu recebi os textos do André e fazia a ligação entre o André e a produção, né? Tinha revisão e tal. Só que, assim, no fundo, eu era um estudante de jornalismo, então eu já conseguia entender tudo, né? O que acontecia. Então, sei lá, eu fazia muita coisa na revista também. Porque o André tinha o trabalho dele, né? Paralelo. Ele tinha um trabalho principal, a revista, como editor, era um second job. Ele E tinha a gráfica do pai, né? tinha a gráfica do pai também, né? E era meu trabalho, né? Meu único trabalho. Então eu conseguia me dedicar muito mais. A minha dedicação era total, né? Então a evolução foi exatamente essa. Eu entrei como um colaborador
e aí eu começava a ajudar o André a escrever os textos, e aí eu comecei a ajudar ele a escrever, escrevia para ele revisar, e a gente trocava muitos textos, até chegar um momento que o André também estava muito cheio de afazeres, e ele falou assim, Piva, cara, é injusto você não ser editor da revista, você faz a revista, você vive a revista. Isso foi uma coisa muito, na época, assim, uma coisa que me marcou muito, assim, o André, inclusive o André Longoria, eu encontrei com ele outro dia num jogo de futebol do Palmeiras, a gente torce para o mesmo time, a gente se encontrou no estádio e tal, mas o André, ele foi muito generoso, eu lembro nessa época, assim, foi um cara muito generoso, tipo, e falou assim, cara, você vive isso, você tem tempo para isso, é o seu mundo, você está inserido, você conhece todo mundo, não faz mais sentido eu ser o editor. E por um tempo a gente assinou a revista junto, eu e ele. A gente eram dois editores, né? A gente assinou junto a revista, eu botava a mão na massa, eu vivia aquilo todo dia realmente, e aí rolou essa transição. Eu assinei com ele a revista, e a gente fez a transição até eu ser o editor, e aí eu continuei fazendo muita coisa, assim, além, obviamente, das fotos, eu sempre escrevi, aí eu comecei a escrever editorial, que era uma coisa exclusiva para os editores, né? Então era um espaço que só o editor escrevia. E aí eu comecei a escrever, e aí, puta, aí foi embora. Aí acho que depois, eu lembro que em 2001 eu escrevi minha primeira coluna em primeira pessoa, que foi no Mundial de Veio, no ataque das Torres Gêmeas. Inclusive, outro dia eu publiquei alguma coisa e um cara me mandou esse texto. Uma coisa muito legal. Foi o primeiro Legal. texto que eu Você assinei foi em de primeira carro. pessoa. Você Fui de foi de carro. carro de Los Angeles para Fui. lá, porque Essa história, todo mundo que eu conto, ninguém acredita. Para resumir, eu fui para o estavam Mundial de juntos Veio, lá, né? a revista era uma revista, a revista estava super em crescimento, super em alta. A gente sabia que a BC Sport não ia ter cobertura, então o grande lance era fazer Tinha, as pô, coberturas do claro que Mundial. tinha. Foi A do gente não pai tinha e minha. certeza, negou. Sim. A gente não tinha certeza. Ó, Mas só um detalhe. A é, BC Sport estava ruim das pernas já na época. já. E essa foi uma época que, pô, até eu e o Caião tentamos ajudar a editora entrando lá, e fotos do Caio e texto meu na BC Sport, Então, mas foi das na últimas época, na edições. época a Bike Action era BC Sport, o Cadeira era BC Sport e eu era Bike Action. A gente não tinha certeza se a BC Sport era, eu não vinha porque ela vinha mal das pernas, né? Ela tinha problemas sérios. E aí eu falei assim: não, vamos para o Mundial. E aí eu embarquei para o Mundial, parei em Los Angeles, porque eu tenho família lá, que não falei que eu morei lá. E no dia que eu fui embarcar, foi o dia do ataque das Torres Gêmeas. Resumindo, eu não tinha como chegar, eu aluguei um carro de Los Angeles, fui até veio de carro e tipo deu tudo certo e foi a Nossa. primeira vez que eu pude escrever um texto em primeira pessoa, como eu, Fábio, Piva, falando o que aconteceu e eu falei sobre a Torres Gêmeas, sobre os ataques. E aí eu não lembrava desse texto, um cara me mandou esse texto e no final desse texto eu escrevo a seguinte frase: e no Brasil o máximo que pode acontecer era sequestrar o Silvio Santos e depois soltar. Foi exatamente na mesma época, eu nem lembrava disso. Era uma coisa muito doida isso. Então, assim, eu não lembro por que eu escrevi isso, em que momento que eu estava, mas eu escrevi isso. Foi a primeira vez que eu escrevi em primeira pessoa, porque todos os textos tinham uma outra narrativa, um outro jeito de escrever e tal. Mas eu lembro que foi a minha primeira vez que eu tive espaço, que, obviamente, depois desse drama que foi uma real aventura. O pessoal falou: não, Piba, você tem que escrever uma coisa como foi isso, tal, porque tipo, foram quase 10 dias de loucura, né? Aquilo foi um absurdo que aconteceu. E assim, eu queria me expressar. Eu falei, não, eu quero escrever alguma coisa sobre a viagem, sobre esse rolê. E aí os caras, não, escreve aí. E eu lembro que deu tudo certo no final, mas foi uma super missão, assim. Isso me marcou muito, esse Mundial de Veio, pelo lance das Torres Gêmeas, que, cara, isso não. Você sabe aquele lance, tipo, onde você estava no dia que o Senna morreu? Sim, Todo mundo ali é. sabe. De 11 de Sabe setembro isso? Isso eu também sei o dia onde eu estava com o dia que o Senna morreu. Eu estava no carro com meus pais indo para Itanhaém, indo para o litoral Ah, sul de São Paulo. Eu lembro exatamente, meu pai estava ouvindo no rádio. A gente chegou na casa do meu avô e assistiu depois o que desenrolou. E essa outra ponto, que é o dia das Torres Gêmeas, eu estava no aeroporto de Los Angeles. Exatamente dentro do aeroporto. Eu fui expulso pela segurança do aeroporto sem saber por que estava sendo expulso. E aí, quando eu cheguei na casa dos meus avós,
Aí eu vi as torres. Essa sensação assim que eu tenho, assim, são coisas muito marcantes. São dias inesquecíveis, né, cara? São coisas muito É, pontuais, assim, muito é. doidas, assim. Teve uma época muito interessante do trabalho, o Kenji Kira e o Kaê, com o trabalho no Bike Zone, fizeram parcerias. O que vocês têm de histórias que vocês podem lembrar? Cara, a gente tem uma matéria que a gente fez que foi até censurada, né, Piba? Você lembra dessa matéria? Qual era? Qual era? Que a gente foi fazer uma matéria lá no Pipe, lá na Serra. Mogi Sim, das Cruzes mas a gente, É, mas essa foto aí era do, como que chama aquele cara do BMX? era uma área proibida na descida de não, Mogi das Cruzes, não é? era um pipe da Sabesp. Era Gigante. um População, né? gigante, uma tubulação de Mas essa foto a escoamento. gente publicou, Caio. A gente não publicou a matéria, mas a foto a gente publicou. Eu não lembro. Eu acho que a matéria que foi. Eles que censuraram, porque Sim, podia sim. comprometer a revista, né? De invadir uma propriedade É. privada, Sim. né? Mas a gente fazia uns rolês, assim, eu tenho. Hoje eu tenho um pouco de saudade de ser mais agressivo nesse tipo de Puta, coisa, você assim, lembra aquela sabe? matéria que a gente fez eu acho que você estava comigo também, naquela escultura na 23 de maio, que era uma. Total, Lembra? total, Que também total, foi censurada na revista? total. Frente E do. Na Na frente frente, da Vergueiro, do sim, isso, Manuel isso. Vergueiro. Que a puxa, gente tava com os do moleques Centro lá Cultural. do Willem, né? Total, total. Que Só passava no para manual. assim, pessoal que tá ouvindo a gente aí e tal, tem uma escultura, uma obra, sei lá, que é com umas rampas, né? Uma coisa bem. Marco da é, É. cidade, é entre a Beneficência Portuguesa e o isso. Centro Cultural Vergueiro, E ele que fica no são, canteiro. são quatro, pô, rampas de descida, assim, quem nunca sonhou em descer de skate e de bike ali? E é Sim, e a de uma gente Isso. estação, né? fez. E a gente chegou a fazer as fotos lá, tal. A A gente gente fez foto. revelou, fez, e na hora do vamos ver do publicar, a editora ficou com medo de tomar E ferro. com razão, né? Mas Porque eu acho realmente que não ia dar Pegava nada, nada, sabe? pegava nada. A Eu acho que não trilha, ia pegava dar nada. nada. Mas foi legal. Essa matéria foi bacana também, cara. Foi, foi, Foi foi. muita tanto, memória boa. tanto que um pouco tempo depois, a gente fez uma reedição de uma matéria que a gente havia feito para a Bici Sport, que foi um urban assault. A gente saía para andar em lugares urbanos e andava em lugares proibidos e tudo mais. E a gente fez algumas fotos proibidas, inclusive uma foto muito legal que você fez Eu já sei qual que você está falando. no aeroporto de Congonhas, uma mesa gigante que a gente fez uma rampa, um kickzinho, Sim, morava ali sim, perto. sim, E, cara, você fez uma foto com um avião passando na hora com a sim, torre. eu Era lembro uma disso. área do aeroporto proibida de uso. Tanto que a rampa Sim. teve um prazo de validade, né? É, tem muita coisa, cara. Assim, se eu pudesse ter todas as imagens, tudo isso guardado, seria puta, incrível, cara. Mas infelizmente eu não tenho. Eu não tenho mais, assim. É, Essa fase do filme do negativo, né? E na do. verdade, assim, a revista tinha, Cadeira, a revista tinha um arquivo grande. Eu acho que até tem foto do Caê, tinha foto do Caê, bastante coisa, porque a gente deixava tudo lá, né? Só que quando ela mudou, a editora mudou, que ela saiu de trás do shopping e foi para aquele outro endereço, na Paralela da Bandeirantes, teve uma enchente muito grande um ano que se perdeu muita coisa e os arquivos ficavam em ordem cronológica, ou seja, as coisas mais antigas iam para baixo e as mais novas ficavam para cima, que tinham mais acesso. Então, assim, muita coisa antiga se perdeu na água, né? Porque o filme é muito sensível, né? O cromo. Então, muita coisa se perdeu, de verdade, na enchente. Não era uma enchente, não foi uma enchente tão grande, mas tipo o suficiente para molhar e estragar, né? Sei lá, entrou um palmo de água, que seja, mas foi o suficiente para estragar tudo que tinha na parte baixa, assim, eram arquivos que não dava para tirar do chão. Então, assim, o que a gente conseguiu salvar, salvou. É, eu consegui salvar bastante coisa de que eu limpei, que eu sequei. Eu até mexi nessas coisas outro dia. Aqui em casa eu tenho umas caixas com muito filme, assim, mas
são coisas que a gente vai pincelando, né? O Caê falou, o Cadeira lembrou, eu lembrei, eu nem lembrava dessa foto aí da Vergueiro. Eu sempre passava lá e falava assim, nossa, é louco, mas nem lembrava que já tinha feito uma lá. Essa do Duto, Caê, essa foto a gente fez com aquele cara do BMX, eu vou lembrar o nome dele. Essa foto, se bobear, tá no meu Instagram, que o Caê tá mostrando umas fotos antigas, velha aí, de 2012. Quando Velho, eu essa peguei teu época aí, Instagram. Eu peguei teu Caê, Instagram lá do começo, lá, velho. você vê o Instagram 2012, é quando a gente fotografava É, quadrado, só podia do é. celular, não tem nenhuma foto bonita, é só piração. Não, tô vendo Que lá do era, comecinho lá, tô velho. Tá vendo, lá do tô vendo. comecinho. Mas evoluiu, ele começou com uma foto do meu filho pequenininho aí, tá, mas tem uma É, grande evolução aí. Mas o que é legal é tô isso, né? vendo. O Caio tá mostrando um negócio aqui, Caio, vai nessa do lado aqui, essa de baixo com essas coisas redondas aqui, para quem tá ouvindo a gente, em cima desse japonês aí que passou. Tem essa bola aí. Para quem está Ah. assistindo a gente vai ser fácil, mas quem está Filme. ouvindo, isso são latas de filme, Caê, dos Provia 100. Então, assim, só quem conhece sabe o que é isso. O filme vinha dentro desse rolo aí, e cada lata dessa fazia 10 filmes. 10 a 12, depende da sua força e da sua quantos filmes você conseguia colocar. Vocês Então, isso é mesmo montavam dentro eu da tenho bobina, até hoje. Eu tenho né? até hoje o enrolador, né? A gente Você pegava as colocava dentro da, bobinas, da bobininha? pegava a bobininha, fechava com fita adesiva bem direitinho e puxava com o aparelhinho. Eu tenho isso até hoje e eu tenho uma lata dessa em casa fechada até hoje e filmes também em cromo. Eu tenho ainda de 20 Que anos legal. Que guardado. legal. E era feito dessa maneira para ficar mais barato, porque você comprava o Sim, filme a granel, perfeito, a Cadeira, é isso bobina a aí. granel também, e era Sim. montado, né, para viabilizar, pois senão o uso profissional de filmes, dá um Ô, Caê, Ektachrome. volta, sobe aqui uma coisa, vou mostrar uma coisa muito legal que a Cadeira vai adorar. Essa foto aqui de bike, essas duas aí, esse POV. Abre aí, deixa eu ver a data dele e vou contar uma história Essa? muito legal. É essa Não, aí. Essa foto é de Chile, 27 de fevereiro de 2013. lá no Chile. Isso é Valparaíso, Cerro Abarro, tá? Essa foto foi publicada no perfil mundial da Red Bull. Foi a primeira foto POV de bicicleta publicada no Instagram. Que Por que que eu legal. tenho uma print e uma publicação? Naquela época, que a gente está falando de 2013, ele teve 26 mil likes naquela hora que eu fiz Nossa. a print, ó, com Você 8 fez para horas. Red Bull? Para quem que você fez? Eu fiz para a Red Bull. O, Para quem não, para a quem Red não sabe, Bull eu fiz 25 anos de Red Bull, Cadeira. A Red Bull Esse, te mandou para lá, porque era uma sim. época que a gente ia para uns eventos juntos. Acho que foi o ano que eu fui também. O Eu primeiro não ano que eu sei, fui. eu fui trabalhar para a Red Bull, a Latinoamérica, e por que que eu tenho essa print, essa coisa publicada no meu Instagram, e eu gosto muito de falar isso. Isso foi a primeira POV que foi feita, é, O que é é POV? digital, Que é Ponto point de of view, ponto de Ah, vista, né? E como eu fiz essa foto? Eu não tinha como botar uma câmera, era impossível, não dava para remotamente. Eu fiz com uma GoPro que nem se botava no peito ainda, né? A gente amarrou essa GoPro e deixou o disparo remoto o caminho inteiro e eu fui atrás dessa única foto. Então, assim, ela não é uma grande foto, não é uma grande é qualidade, legal, não tem, mas ela tem muita história, né? legal Então, demais. o que é muito legal é assim, a gente está falando de uma foto de 2013, um POV no perfil oficial da Red Bull com sei lá, 27 mil likes, não sei quantos tem isso aí, nem deve existir mais, deve ter sumido, né, da timeline, mas isso é uma coisa muito, muito bacana, assim, de mostrar. E a foto do lado, Caio, eu acho que é a mesma foto, acho que do meu computador, eu mostrando que é a minha foto, ó, tá vendo? que legal, cara. Tá O vendo? Piva, mais ou menos nessa época Que também, legal. você começou a prestar, você cresceu dentro do seu trabalho nessa época aí, você já tinha 12, 13 anos de editora Nossa, Adrenal, isso aqui né? faz tempo, hein? Começou na Sim, revista, que começou em 2000, né? sim. E aí você começou a prestar serviço para outros clientes, dentre eles a Red Bull, onde você mencionou que você já está prestando serviço há 25, quantos anos?
Cadeira, eu fiz 20 anos de Red Bull esse Que ano. legal. Eu comecei. Conta como é que você começou? Como é que, Vou falar foi esse primeiro contato? É muito legal isso, muita gente me pergunta e tem tudo a ver com a bicicleta. A Red Bull, ela chegou no Brasil, eu acho que em 2003, alguma coisa do gênero. Pouquinho antes. 2002, talvez. E eles Eu acho que fizeram um é grande final dos evento. anos 90, Não, sabia? não, 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 Foi, não, foi não. sim, foi sim. Oficialmente não, Cadeira. Foi. E agora eu vou te clarear a memória. Peraí, você é um cara bom de memória. Você lembra Red Acho Bull que é Giants 99, of Rio? mas é antes. Red Bull Giants of Rio, você lembra disso? Claro, fomos com o carro com nome. Foi o primeiro evento global da Red Bull no Brasil, Sim. certo? Então foi a chegada da Red Bull oficialmente no Brasil, como marca Red Bull. Tá? Como distribuidora, acho que eles já atuavam como distribuidora, desde sim, representante distribuidor. Como Red Bull foi o grande evento foi Red Bull Giants of Rio no Rio de Janeiro. Que foi um segundo evento, Piva, depois. Depois a gente volta nesse evento, mas aí como é que eu fui parar na Red Bull? Red Bull Desafio dos Profetas, Cadeira tava lá. Eu tenho este vídeo, eu tenho esse making off também. Eles fizeram esse evento, não era um evento. Foi o primeiro evento Red Bull, mas eles não sabiam, eles não organizaram. Então eles pegaram o Rogério da Copa Internacional para fazer um downhill urbano, que não era mais ou menos urbano, vocês sabem o que eu tô falando, Caê. Era um dual, né, urbano. Era um dual urbano em Congonhas, nas escadarias com os pedregulhos, não sei o quê. E qual que era o grande lance? Meio dos profetas, largando na frente. Red Bull Desafio dos Profetas, 2005. E aí, o que eles procuravam para fotografar para a Red Bull? Fotógrafos core, fotógrafos especialistas. Então vieram em mim, Pedro Cury, Schmidt e o Tico não estava. Eu lembro que eram nós. Oi. A direção da empresa, né? O evento, o gerentão foi o Andrei Cabral e Sim. A Paula era a gerente de comunicação, né? A Paula não tinha entrado, a Paula entrou depois. Era o Pedro Návio também. Perfeito. Então, o que aconteceu? Eles procuravam fotógrafos especialistas no esporte. Então, no caso, eu era um dos especialistas. Tinha o Pedro também, tinha o Schmidt, que fazia só downhill. O Caio conhece super bem. Então, eu fiz esse primeiro evento para eles. Estavam vocês quatro? Vocês quatro? Sim, eram ou só 3 você? ou 4 fotógrafos. Eram 3 ou 4, porque era uma cobertura geral e, tipo, era uma descida, aquele lance, tipo, tem que ter coisas boas. E era muito difícil, porque era à noite, escuro, era super difícil. Como que se deu a sequência disso? Eu moro em São Paulo, a Red Bull tá em São Paulo, não sei o quê. A Carol Carvalho, que foi a pessoa que me fez o contato, me chamou no escritório para me dar um feedback do meu material e começou a conversar comigo, mostrou como que funcionava, tal. E ela falou: você tem interesse em fotografar outras coisas sem ser bicicleta ou você só faz bicicleta? Eu falei: não, eu faço tudo. O que tiver, eu faço. Ela falou assim: então a gente vai ter um evento, eu não me lembro, de tal coisa. Você sabe fazer? Eu falei: sei. Oi. Cara, eu fotografo bike, esporte. Eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho certeza que eu posso fazer qualquer coisa. E, tipo, talvez isso me deu uma confiança de poder fazer qualquer coisa, e foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a fazer outras coisas, outros esportes, outras coisas que não tinha nada a ver com esporte, muita cultura. Na época nem tinha muita cultura, mas ativações, coisas legal pra caramba, nem me lembro qual foi o segundo job. Depois a gente teve Red Bull Desafio da Mina e Mariana. Teve a Tríplice, isso, né? Tudo free lá. X-Fighter Rio 2008, acho que você estava também. X-Fighter do Rio eu não fui, porque era só a equipe global que podia fazer na época, né? Porque a gente não existia. E aí, depois de um certo tempo fazendo para a Red Bull Brasil, os caras tipo falaram assim: não, você é um Red Bull Photography, você tem essa chancela, e aí, putz, aí as portas foram mais abrindo. Aí eu fiz curso, fiz uma imersão total. O Maragni, que é o meu parceiro de Red Bull aqui também no Brasil, entrou, acho que 1 ou 2 anos depois também. A gente fez Red Bull Desafio Red Bull Desafio das favelas lá do Rio. A gente fez junto aí o Maragni, veio o fotógrafo gringo. Então, isso se passou 20 anos, assim, até eu fiz um post. Brasília você fez? X-Fighter Brasília não,
porque foi o Maragni e a equipe internacional, mas eu fui fazer pela Dutch Action, porque eu tinha, Eu tipo, lembro de eles você já lá. estavam eles estavam com a equipe global, porque os grandes eventos globais da Red Bull, eles trazem equipes que fazem, tipo, o Air Race, quando existia e tal. Tem uma equipe fixa, que nem a Fórmula 1. Tem um fotógrafo específico deles e eles recebem suporte dos países. Então, por exemplo, o Sandro Dias, quando fez aí esses dias, o mês passado, aquele lance do prédio, a gente era a equipe oficial e a Era aí gente que tem nós vamos entrar nessa história ainda. então, Calma, que é que isso eu já aí é fui e voltei. outro Mas a gente capítulo. tem Calma. outro, a gente tem um suporte, assim, é um time, a gente funciona como um time, entendeu? Então, assim, hoje, 20 anos tô lá, assim, eu sou um dos caras, posso dizer assim, eu sou um dos caras mais masters que tem lá, tenho orgulho pra caralho, amo Que trabalhar pra legal. eles, assim, é um Pô, puta, é o lugar onde qualquer fotógrafo outdoor esportivo quer chegar. Eu lógico. falo isso com a boca cheia, assim, é um puta orgulho, assim. Se me perguntar assim, cara, você chegou no seu auge? Posso dizer que sim. Puta, Eu que cheguei legal. onde talvez eu não sonhava, eu nem sabia que existia fotógrafos Red Bull, e quando, cara, eu entrei nesse mundo, eu vi que puta, um seleto grupo, pra vocês terem uma Que ideia, legal, cara. tipo, no Brasil só eu e o Maragni, que fotografa para eles direto, a gente tem a Terena que faz motorsports, faz um pouco menos, se você vê na América Latina, não passa de 6 fotógrafos, e globalmente, cara, a gente tá falando de 100 fotógrafos no mundo, assim, no máximo, no máximo, no máximo, então isso é muito, muito, muito foda, assim, e eu tenho um puto orgulho disso. Então foi assim que eu comecei. A bicicleta me levou para Ô, Desses pra Piva, esse trabalhos mundo da Red maluco. Bull, qual foi o trabalho mais legal que você fez, assim, mais inusitado? boa. Puta cadeira, vou te falar que eu falei, o do Sandro foi muito doido, cara, esse do Tá Sandro que bom, foi então vamos agora. entrar nesse tópico, vai. Vamos, Tá. vamos chegar lá, vai. É que assim, teve muitos, muitos legais, assim. Puta, eu já fiz projeto no meio da Amazônia, já fiz muitas coisas legais, coisas que eu nunca publiquei. Tem coisas que eu nunca publiquei, coisas que caíram, né? Pautas que caem, que as pessoas não sabem, mas as pautas caem, que nem a gente tá falando assim, a gente fez a foto em tal lugar, mas não entrou. Tem coisas na Red Bull que a gente faz e nunca apareceu. Pautas que Aquele da caíram. favela, do projeto do Juliano Dupont, você estava com a gente? Tava, tava, Esse foi legal, hein? tava. Então, assim, o Caio tá até mostrando as fotos Favela aí da do Sandro. Então, assim, cara, esse do Sandro, assim, Conta foi, aí. foi um dos eventos, não é um evento, né? Foi uma ativação. Foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez, assim, talvez em todos os tempos, assim. O que você É, chama de ativação? ativação, o que que é? Não era um evento, Caio. O cara não ia lá fazer um show. Inicialmente, isso ia ser, tipo, o cara ia lá dropar, a gente ia fotografar e isso ia bombar o mundo, entendeu? Só que Uma o negócio produção tomou de uma conteúdo, né? só que o negócio tomou uma proporção que foi transmitida ao vivo, cara, entendeu? E eu fiquei lá, tipo, fiquei 20 dias em Porto Alegre, cara. 20 dias em Porto Alegre, e minha posição era muito específica. A gente estava em quatro fotógrafos com 4 assistentes, então a gente tinha 8 pontos de foto, entendeu? Assim, Eu vi não era uma, eu vi uma foto, eu não sei se era você que estava amarrado num. Maragni. Foi o Maragni, é um cara que escala Tá. super, e aquilo lá foi uma solução que a gente O achou. Maragni aqui, ó. Volta lá do lado, Caê. Para a Volta esquerda, lá, mais esquerda. uma. Aí, ó. Ele. Isso, Exatamente isso. ele. Quem tá ouvindo a gente, eu tô mostrando uma foto que tá no meu Instagram, esse post que a gente tá exatamente mostrando o Maragni rapelado num prédio de Isso. 90 metros. Ele tá mais ou menos a uns 40 metros de altura aí, fazendo a foto do Sandro. Que Então, assim, demais. talvez esse seja meu. Se você falar assim, quais foi o mais legal, mas talvez eu tô elegendo esse como um dos mais, porque foi extremamente difícil, cara. Foi extremamente complicado. E aí Choveu. conta, vai lá, desculpa te interromper. Aí você chegou Não, lá 20 dias. pô, é 20 dias pensando no que vai fazer, o que vai entregar, qual é a foto, e planejando, e cara, e chove, e para, cara, e foto você tem que visualizar ela antes, né, de fazer, né? Você tem que saber ela antes. E a gente não sabia o que ia acontecer, porque e se o Sandro caísse? E se machucasse a perna? Então sempre a foto que a gente ia clicar ia ser a última. A gente não sabia qual que era o último drop dele.
né? Não sabia até que altura ele ia chegar. Porque se vocês forem ver aí, ele foi subindo, né? Então, essa primeira foto, essa foto que o Caio tá mostrando aqui, você tá vendo que tem pontos azuis? Ele foi subindo Uhum. isso. Só que assim, até que ponto o Sandro ia conseguir chegar? A gente Até não que ponto sabia. ele chegou, Piva? Lá em Ele cima. chegou até o último aí, até os 70 metros. Ele Tá. chegou até o ponto Recorde lá, até o mundial. O recorde mundial. antepenúltimo já foi o recorde mundial de altura. E aí Exato. ele conseguiu dois ainda mais alto e Exatamente. toda a produça, porque colocava esse drop para o lado, né? Cada Sim, vez. Foi extremamente história. complicado, cara. Assim, muita gente envolvida. E, cara, foi um negócio Quantas pessoas muito. na equipe toda, Piva, você for falar? Cara, só de foto a gente tinha 10 pessoas. Só de foto, pra você ter uma ideia. Equipe de vídeo. Gigante, porque assim, tinha equipe de ao vivo, equipe de documentário, equipe de câmera lenta. Cadeira, se tipo, deixa eu te falar, tinha uns 30, 40, tá tranquilo, assim. Que Entendeu? legal, cara. Muita gente, assim, deu um puta de um barulho e tal. Talvez eu possa falar, assim, que esse aí é um dos mais icônicos pra mim, assim, por muitos pontos, assim. O Sandro é um cara que é um dos caras, um dos atletas mais masters e legends da Red Bull, né? É um cara que eu conheço desde que eu entrei na Red Bull. Talvez o atleta profissional que eu tenha feito primeiro tenha sido o Sandro. Ele me falou até o dia, mas eu nem me lembro, mas ele já me falou. Então, assim, cara, foi no Brasil. É um cara cara, ele é super gente boa, merecia muito isso. Então, assim, talvez eu tô elegendo esse aí como o mais, cara, ultimamente, Que assim. legal. Isso foi muito foda. Que Foi legal, cara. muito legal. E Não, aqui, é legal né, você estar projeto junto desse brasileiro. projeto, né? Sim, cara, é altamente recompensador, assim, a gente estava falando com o chefe, um dos dias a gente estava conversando com o chefão aí de comunicação da Red Bull, o cara falou que é um projeto top 3 da global, assim, que só perde para não sei qual e para aquele que o cara pula da estratosfera, o Stratosphere, né, Sim, do que Félix é Baumgart, do que Félix, ganhou. exatamente, que tipo, o cara, você tá dentro disso, é uma coisa muito recompensadora e fazer uma foto de falar pro cara assim, cara, é isso, é uma foto que você pensou, você imaginou, você visualizou ela e tipo, o cara fala assim, isso tá muito foda, a gente gostou, é altamente recompensador, assim, é incrível, cara. Ele Outros já. momentos históricos, né, Pivar, foram as Copas do Mundo de mountain bike. Então, Sim. as duas que nós tivemos lá atrás, 2005 e 2006, e Uhum. nesse passado mais recente, né, essa saraivada de Copas do Mundo, Sim. 2022, aí 24 e 25, né, meu? 25, sim. A Não, gente que tem que perseguir isso pelo mundo, ter isso em casa, né, é um sonho. cara, sabe que é mais legal de tudo, Cadeira? São coisas que acontecem. As pessoas, entre aspas, ela cai naquela gavetinha do guardadinho, né? E aí, esses dias que eu tava limpando minhas coisas e eu achei um pendrive. Em algum momento eu peguei as fotos da Copa do Mundo, que, tipo, tava num CD, né? Num DVD, num CD, e eu pus um pendrive, porque eu não tenho mais leitor, essas coisas loucas, né? E eu pus o pendrive no computador, que não tem mais entrada USB, né? Põe o adaptador, não sei o quê. Pum, quando eu pluguei, tava WC Balneário. Eu falei, não pode ser, cara. E aí, quando eu abri a primeira pasta, eram as fotos do Balneário Camboriú 2005, né? E eu comecei a olhar as fotos. Aí, puta, abri todas no meu programa de edição aqui que eu uso. E comecei a olhar para todas as fotos. E, cara, eu falei, cara, tem foto que ninguém nunca viu aqui. Por quê? Porque a gente usava 10 fotos, 12 fotos para revista e o resto caía num buraco negro, né? Pô, foto do Brian Lopes que eu publiquei, que a gente até falou, Cadeira. Tipo, eu botei foto do Brian Lopes, tipo, recebendo inbox dos caras, entendeu? Cara, eu tô me vendo na foto. Puta que lenda, não sei o que, o Lopes, puta, repostando. Aí eu falei, porra, que legal, né, cara, assim, as pessoas reconhecerem e verem. Aí, porra, aí eu falei, puta, vou publicar Aí a galera, pô, a bike do Minara, a Honda, não sei o que. Eu falei, cara, tem essas fotos aqui, ó, pum.
Publiquei, aí eu falei, vou chamar o Minar para compartilhar, para fazer um compartilhamento, para o cara ver a publicação. O cara vai lá e aceita o compartilhamento de um fotógrafo que fez a foto dele lá de. Porra, é legal pra caralho, entendeu? Pode Então, crer. assim, aí o Marco foi outro dia, ô Pivão, você tem alguma foto minha aí? Eu falei, você tá louco, Marco? Eu falei, tem um monte de foto tua aqui deste dia exatamente. Aí eu falei, pô, vou publicar foto do Markov também. E pum, ele, não, me põe de collab, irmão, me põe de collab. Pum. Porra, hoje em dia, velho, a gente tá falando de 2005, cara. Estamos falando de 20 anos atrás, cara. Não existia nem rede social, meu irmão, né? Pode Era, crer. e eu vou te falar mais, era a minha primeira câmera digital, 2005. Eu comprei a primeira em De, 2004, eu tava com a de primeira câmera. 2 megapixels? Meu, as fotos são simplesmente ridículas de tamanho. Eu reeditei, eu vou falar bem sincero, eu reeditei, eu retratei as fotos, né? Mas, ô Piva, essa foto do Markov que você publicou, como é que você deu movimento nela? Isso aí é coisa. Isso é de geração nova, Caio. Isso aí é para outra Eu não sou geração. millennial, Eu, mas ficou eu vou legal te pra contar. caralho. Mas o que é. Coisas legais que eu fiz nela, de verdade. É, eu vou falar da atualidade para essa Deixa foto eu colocar ela aqui, peraí. Põe ela aí. Peraí. Essa foto de 20 anos atrás, como é que eu trouxe ela para Que 2025? legal. Primeira coisa que eu fiz. Dominar. Tem uma coisa no Photoshop que chama inteligência artificial também, que ele ajuda, ele aumenta o tamanho da foto. Então são fotos que, cara, tinham poucos megapixels, sei lá, 2.000 pixels por Ele mil e pouco. interpola e ele entende o que ele Ele pode. interpola, não, ele tipo interpola, mas ele não interpola, ele ganha realmente tamanho. Perfeito. Então, assim, eu ganhei tamanho nessas fotos para ter mais qualidade, retratei elas, eu dei um novo tratamento, e essa especificamente que eu quero saber qual é a técnica, Kai, é a coisa mais simples do mundo. Eu peguei essa foto tratada, joguei para o meu iPhone, e o iPhone tem uma opção que põe. Essa aí é a dica, hein, tá? Dica pro corte. É. Tem uma opção que põe espacial, não sei o que lá é espacial, tem um botãozinho. E aí ele faz tipo um 3D. E aí você vai lá, grava a tela desse movimento e aí fica um vídeo, é um micro vídeo isso aí, Caio. Que Que legal. louco. Não, ficou muito louco, ficou É um muito efeito legal. Exatamente. como se fosse um live de É um. um live de uma foto, exatamente. Que Só que legal. como é uma foto com mais qualidade, e hoje aí a inteligência artificial consegue entender os planos, né? O que é fundo, o que é objeto, ele consegue desgrudar isso. Por isso que você tem essa opção, por isso que o fundo fica flutuando e você tem essa opção de 3D. Então eu usei aí o 2025 para recriar e refazer Não, uma e dá coisa uma dessa. puta profundidade. Se olhar o Não, tênis dele dentro do quadro, né, é uma cara? loucura, velho. É uma loucura, porque ele entende Muito legal. realmente, né? A inteligência Não artificial hoje, parece? Você ela lembra consegue aqueles entender. quadradinhos que a gente olhava Sim, daquele antigamente, que olha assim no conto, exatamente isso. que tinham pô, a profundidade da luz? Sim, Uma sim. outra história muito interessante de Copas do Mundo e essa contextualização, tivemos a oportunidade de acompanhar desde o começo, né, a carreira do Avancini, muito próximos, né? Então, pô, assim como das primeiras entrevistas que ele fez para a TV, eu tive a oportunidade de estar junto. Peraí, só um adendo, Foto cadeira. que ele fez foi Cadê? sua, né? Caê, tem a foto do Avancini aí, procura aí. A primeira foto do Avancini tá num cromo. Procura Você aí, foi Caê, já Deixa, que para tá funcionando. deixa eu achar, Nova peraí. Zelândia 2006, Pivar? Não. Porque é Então, Deixa eu aquele assim, procurar. primeiro mundial dele, né? não, primeiro mundial não, mas eu tenho a primeira foto que eu tenho do Avancini que foi publicada, é uma foto que o Caê tá procurando. Você vai achar, tá num cromo assim, ó. Eu publiquei no dia O do aniversário dele, tá brasileiro para dele, baixo aí. brasileiro em Itu, Peraí, vou lá para baixo, peraí. Resende. o primeiro título dele, acho que é o brasileiro em Itu, né? Ele comenta. Eu não sei exatamente, mas por que eu tenho a foto do Henrique e é muito fácil de explicar isso? Porque o Henrique sempre se preocupou de como ele sempre se vestiu muito bem como ciclista. E para a revista, a gente não podia Faz total fotografar nego diferença. farrapo. Aqui, ó, acho que passou caindo, tá? Passou para cima aqui, ó. E depois a fase Sundown, você fotografava para Sundown também, né? Sobe, Caê. Não, esse aqui
Tá, é tipo assim, ó. Esse do cromo Olha aí, só ó. que legal com o Hans Rey também, ó. Só sei, ó. Você vai embaixo do Aqui, ó. avanço. Aqui é o Fica post aí. aqui, ó. 5 fotos do Mundial, que eu acabei de falar, Pera ó. aí que travou, pera aí. Pera aí. Em cima deu careca aqui. Abre essa aí, Caê. Ó, essa do Hans Rey é legal. Essa aí, ó. Essa aqui, ó. Dessa 5 fotos, as fotos do Isso é Mundial. Serra Nevada. Essa aqui foi na pandemia que eu fiz, ó, Não, 20 pera de aí. fevereiro de 2021. São vídeos que eu falo sobre as fotos do Mundial. É que, puta, não dá pra correr. Mas é muito legal isso aí. Não vai Deixa correr, eu Caio. lá, a gente vai conversando. Deixa E Então, rolar. a foto do Henrique, a primeira foto que eu tenho dele, foi por quê? Porque ele se vestia sempre muito bem, ele estava sempre com o uniforme direitinho, luva, capacete. Então, ele era um mini pro. Isso me chamou muito a atenção. Entendeu? Ele sempre se vestiu muito bem. Então, assim, era um cara, um moleque da Júnior, o juvenil, não sei o que ele era, o infanto, não sei. Só que ele era um mini pro, ele estava bem vestido, ele estava com a bicicleta direitinho. Essa foto tá aí, o Caio depois procura, mas assim, é uma foto super. Até brinco pro Henrique que isso vai ser uma raridade qualquer tempo Eu vou atrás. procurar ela aqui. Ela tá aí, tá aí. Então, assim, vai ser uma raridade aí daqui no futuro próximo, mas assim, era uma coisa que me chamou a atenção, e a legenda da foto na revista era Henrique Avancini se destaca na etapa, não sei o quê. Talvez ele nem tenha ganhado, mas o que me chamou a atenção, obviamente, foi ele ter. Caralho, mas que essa foto aqui, hein, Isso meu? é México. Não, mas olha a qualidade dessa imagem, velho. E essa foto é antiga, tá? Pra galera que tá no Spotify, eu sinto muito, mas essa foto aqui tá linda, velho. Isso aí foi Isso aí o Spotify chamava. tá em vídeo também. Foi Red Bull Dirt Conkers no Ah, México. é, o Spotify tá em vídeo. Esse evento foi um evento histórico. Teve 2 anos. Puxa, não é o Brett Banasevich, acho que foi o Banasevich que Não, mas olha, gente, olha o organizou. detalhe dessa foto, ó, a roda da frente aqui alinhadinha no quadro, ó, no garfo, ó. Ficou mesmo. Sim, sim. Belo Hein? momento. E ó o comentário. Quem é o primeiro que faz comentário? Seu Eu vi, sobrinho, Caveira. Luizinho. É, Pô, linda. uma das coisas que é legal de contarmos essas histórias de a cultura é reativar também, vir um exercício para nós da Sim. mente. E eu queria que você falasse assim um pouco, né, você acompanhou toda a carreira e uma fase, pô, do apogeu também do Avancini, sendo Uhum. chamado por ele para fotografar, né, como um fotógrafo Aqui, pessoal. ó, Caê. Chegou, Caê. Lembra de momentos. Olha que Essa é a legal. foto. Olha aí. Ele tá de KHS, tá? Bicicleta KHS, bermuda KHS, luva, capacete, não sei o que. Que Eu até legal. escrevo, assim, ele era um mini pro. Tá aqui, ó. Que Copa ano? Metur em 2002. Tá aqui, Que ó. legal. Essa é a primeira foto do Avancini publicada 30 numa de revista. março Esse aí, eu publiquei esse post, né, em 30 de 2002. março. Isso Mas eu mesmo, pus é lá no 2002. texto. E É, se não me Isso. engano, é o ano do primeiro título dele brasileiro também. Em conversas que a pode gente ser. já teve, ele mencionou isso. Lembra de highlights, assim, de trabalhos que você já fez com ele? Cara, Pô, Legal. assim, isso te ajudou, porque assim, para nós é uma inspiração, né, Piva? Porque, cara, Nossa. é a própria Fênix, né? Se reinventando e fazendo as coisas acontecerem. cara, E eu acho que fazendo para não, né, não fez para ser amado, fez porque tinha não, que fazer. o Henrique é um cara que assim, bom, não quero nem falar que desde pequeno eu conheço ele, obviamente, e obviamente quando eu tava na revista a gente tinha mais contato, né? Eu sempre falo isso, apesar do Henrique ser um cara mais fechado, não sei o quê, ele foi evoluindo muito, né? Ele evoluiu, tipo, absurdamente. E eu acho que, assim, quando ele entrou para a Red Bull, a Red Bull falou: "Ó, a gente vai ter um atleta tal, você conhece. Depois a Jaque já Foi tinha sido atleta. 2015. Puta, no ano eu não me lembro, mas assim, a 15, Jaqueline Mourão já tinha sido atleta Red Bull, né? Eu já tinha fotografado ela, e ele falou: a gente vai ter um novo atleta Red Bull, não sei o quê. Você pode fotografar ele? Posso, não sei o quê. E aí a Caloi também. Só que ele ia virar Cannondale, me chamou. A Caloi, né? Mentira, a Caloi.
Ele falou assim, não, a gente vai fazer um chute, não sei o quê, e tipo, um escondia o ouro do outro, sabe? Assim, a Red Bull não queria falar que era a Caloi e a Caloi não queria falar que era a Red Bull. E eu trabalhava para os dois e tipo, só unia uma coisa com outra. Então, a primeira foto do Henrique, que eu também tenho publicada, de verde e amarelo, que ele era campeão brasileiro, com o capacete Red Bull, foi eu que fiz. E essa Ó, que foto, legal, cara. e essa foto a gente depois fez um pôster e deu para ele quando ele fez X anos, sei lá, uma coisa comemorativa. E o que foi muito legal, que assim, profissionalmente a gente porque eu era o fotógrafo da Red Bull, a gente começou a ter muita intimidade. E eu lembro uma vez que, quando ele foi para Cannondale, que também era um segredo, eles me ligaram, ele me ligou e falou, Piva, eu queria que você fizesse umas fotos minhas e tal, para nova equipe. E aí eu, puta, claro. Só que, pô, não pode vazar, não sei o que, é super sigiloso. Eu falei, não, tá tudo certo. A gente foi pro estúdio, fotografei ele de uniforme Cannondale, etc e tal. E foi quando ele foi para Cannondale Internacional, foi eu que fiz as fotos de divulgação. E depois teve a volta para Caloi também, que foi num momento bem esquisito, cara, que ele também me chamou para fazer, eu ia fazer para Red Bull também, só que eu tive um momento muito ruim, talvez um dos piores momentos que eu tive junto com o Henrique. Quando chegar a foto eu te mostro, Caí. Caí tá rodando as fotos do meu feed aí, fico maluco. E aí, tipo, aí Proposital, mano. eu fui fotografar para Red Bull. Eu já sabia que ele ia voltar para Caloi, mas ninguém sabia para qual equipe o Henrique ia. E, cara, eu às vezes eu parei de fazer isso, mas eu fazia muito tipo, porra, olha como eu faço a edição, como é que é o tratamento. Eu gosto de mostrar para as pessoas, né? Putz, eu lembrei isso aí, meu. E Lembrei, aí, lembrei, você lembrou, né? Eu acho que lembrei. foi um momento péssimo. Eu acho que, assim, a vida não é só glamour, mas eu preciso Sim. contar isso. E, cara, eu tava contando, todo mundo sabia que eu tava fotografando o Henrique, todo mundo sabe que eu fotografo o Henrique. E eu tava mostrando, pessoal, vocês que vão saber hoje o que vai acontecer e tal. Olha, às vezes a gente precisa retocar umas fotos e tava mostrando isso. E eu dei um comando no computador que, tipo, por um frame segundo, a tela carregou uma imagem do Henrique inteira. Só que eu não vi, só que eu filmei, fiz essa postagem, né? Filmei a tela, tal, não sei o que, fiz essa postagem e fui para uma reunião, porque eu ia apresentar o evento ainda por cima, né? Porque assim, eles não queriam que vazasse, eu Puta fui apresentar o evento. merda. Por isso que nós fomos, né? Petrópolis. Finalzinho da pandemia. Quando eu tava na reunião, meu celular bombando e eu não sabia o que Puta era. que. Quando eu olhei, eu tinha uma mensagem do Henrique Andrade, lá do Pra Quem Pedala. Ele falou, Pivão, apaga o post. Só isso que ele escreveu. Eu apaguei sem ver o que tinha acontecido. E aí depois eu fui ver. Alguém viu esse vídeo, gravou a tela, parou o frame, printou a foto e vazou a informação. Nossa. E tipo, só eu sabia. Só eu, a foto era minha, só eu tinha. E eu não sabia o que estava Nossa. acontecendo, cara. E tipo, a minha reação, eu fiquei em choque, fiquei, tipo, mal pra caralho. E Puta as que pessoas, pariu. me arrebentando, assim, na internet. Seu moleque, você quis aparecer, você quis se mostrar. Eu não Puta. preciso dessa merda, entendeu? Não preciso de nada disso. E foi muito, muito ruim isso. E o Henrique, tipo, foi muito... O cara foi muito profissional. Ele falou, Pivão, acontece, tá tudo bem. E no fundo, assim, nesse dia eu fiquei muito mal, eu conversei com muita gente, e aí eu ouvi uma coisa de uma amiga minha, que ela falou assim, Piva, sabe qual é a sorte? Que foi com você que aconteceu isso, porque se fosse com qualquer outra pessoa, o cara tinha acabado, o cara ia desistir da carreira dele. Mas você tem tanta solidez, você faz, sua base tá tão forte, tão sólida, cara, que ainda bem que se aconteceu isso, aconteceu com você e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, foi um momento super difícil. O Henrique foi, puta, nota 1000, assim, comigo. Tipo, Foi no dia do evento do foi no lançamento. dia, foi Lá, 3 horas quando eles antes. 3 horas Nossa. antes. Foi 3 horas antes. E foi, tipo, e foi uma cagada. Literalmente uma cagada, assim. Eu fui massacrado pela internet, nunca vi tanto hater na minha vida, nunca vi. Os caras me destruíram, mas assim,
Eu falei, cara, alguém roubou essa foto. O cara roubou, velho. Se o cara printou, o cara filmou minha tela, printou, ampliou, caralho, não sei o que, e publicou, o cara me roubou, velho. Entendeu? Eu fui massacrado, meu, tive que brigar com um monte de gente, tem um monte de print guardado até hoje aqui, dos caras me ameaçando, o nego falou que vai me matar, que não sei o que, papapá. Mas é esses machão de internet aí que também somem Aí e não, desaparecem em um segundo. Mas eu tive vamos, vários momentos com o Henrique, a gente é parceiro até hoje, a gente conversa outras coisas, ele tem os projetos dele atual, que tem os projetos que ele faz, eu também participo de alguns, tal. E assim, às vezes precisa fazer alguma coisa especial. Puta, esse dia aí eu fui na cabana dele, que ele tava lá escondido lá, ficou tal. Puta, Pivão, vem aqui na cabana fazer umas fotos? Vou. isso aí é preparação para a Copa do Mundo, volta da Copa do Mundo no Brasil em 2022, Exatamente. lá no camp que ele No, fazia, né? no pé da pista. E ninguém Sim, sabia. dentro da pista. Dentro da pista, né? E eu descobri que a hora que eu cheguei lá, né? Só descobri que eu cheguei lá e, tipo, Vale do Caxambu. sigilo, exatamente, sigilo absoluto, assim. Eu sempre fui muito profissional em relação a isso. Todo mundo sabe, eu trabalho para praticamente todas as marcas de bike aí que tem, que existiu. Eu sempre fui muito, muito sério em relação a isso, assim, muito, muito profissional, assim. Essa aí tem uma foto do lado, não tem, Caê? Essas bobeiras aí é É. cortada lá, ó. Ah, Ó, essas coisas é legal, essa foto é Esse legal é pra Gil Gil. cacete, cara. é Essa é as fotos que não impossível cabe, né, falar, velho? né? Ainda mais em clique digital, mas você tem alguma foto, algum moment assim, cara, que você fala que é o teu preferido? Vai, Cara, essa foto aqui que o Caio tá preferidas. mostrando agora Essa é uma foto aqui foto é que do eu. caralho também. Essa foto é muito foda. Copa do Mundo lá? Porque Ah, Copa ele do chorando. Mundo lá no Vale do Cuiabá, o Henrique tinha uma puta pressão, todo mundo achava que ele ia. Meu, todo mundo tava torcendo por ele. O cara deu tudo, né? E não estava E no dia. não tava no dia, não era que tinha que ser, velho. Não era no Sim. dia. E, tipo, essa foto é uma foto que traduz muito o que foi aquele dia. O cara deu tudo. Você vê o semblante dele que é de um misto de choro. Essa foto é muito boa também, Caê. Aquela que você tava passando lá. Essa aí é do Nino. Passa Do pro lado, passa pro ladinho Marrote, aqui, ó. vitória do Marrote lá no Olha lá, ó, o Nino. Nino e Marrote. Nino e É Marrote. É. O Nino batendo o recorde do Absalom no Rio, Isso, lá, isso. dando pau Então, no assim, Marrote na linha de chegada. exatamente. Mas aquela foto anterior que a gente estava vendo é a chegada do Henrique na Não, mas é pista. bonito que você escreveu aqui, mano. Putz, vocês também escrevem umas Cara, coisas sabe bonitas, por hein, velho? quê, Caio? Eu acho que não é sobre o resultado, é sobre tudo, velho, entendeu? Não é sobre. É aquilo assim, cara, não é sobre a foto mais foda que eu fiz, assim, é sobre tudo que eu fiz até hoje, entendeu? Não é a minha foto preferida, é assim, é tudo que eu consegui entregar, eu consegui fazer, o que Galera, eu vale a consigo pena vocês darem fazer. uma navegada aqui no Instagram do Piva, porque não é É que só a foto, é eu os sou falho, textos, velho. cara. Às vezes eu falho, cara. Vou te falar que a É. sequência disso é muito bom, Caio, porque eu escrevo que a minha foto é um clique único. Pode ir passando, Caio. Porque o que Não, mas acontece depois essa cena das mãos aqui é muito bonita, né, mas o que velho? Mas com a acontece bandeira do depois disso? Brasil atrás, né? É, Virou um e nome. o que acontece depois dessa foto? Essa foto Não, ela aqui inteira, né? inteira. O É. Dascalu entra na minha frente para comemorar e a foto eu não tenho. Ó. Olha isso aqui. Foi um Caramba! único clique. Porque foi E o essa aqui é a primeiro pódio do sequência. Dascalu. E, Exatamente. Aqui, ó. É o Dascalu aqui na frente. Hum, Pode passar que você. Olha aqui, ó. Eu tive uma única que chance. louco, hein? E pode por isso que eu crer, deixei cara. essa sequência para mostrar que assim. Tá vendo? Acabou. Passou a Hum, foto, velho. Acabou. pode, pode crer. A foto era essa mesmo. A Essa foto foto, era mano, essa muito louco. mesmo, cara. Entendeu? Ah, Assim. Então é isso que eu exatamente escrevi, cara. Às vezes a gente tem uma oportunidade única na vida. E talvez naquele dia que a Carol Carvalho me perguntou: você faz outras coisas? E eu falasse não, só faço bicicleta, talvez minha vida teria sido diferente, cara. Entendeu? Você tá Então falando aqui exatamente isso, ó. Essa é é a melhor foto exatamente. do final de semana. Tive dois cliques
E o Vlad Scalou entrou na minha frente, veja a sequência nas fotos. E Puta sabe que o que que eu pariu, lembro cara. desse evento, Piva? Foi, eu acho que para você também, mas foi o meu primeiro evento pós-pandemia. Sim, Então, nós sim. estávamos com uma energia, a energia que nós vivemos nessa Copa do Mundo no Brasil foi algo muito histórico. Que Esse legal, momento Sim. cara. Porque, com o Cadeira, Irã, todo mundo chorou esse dia, velho. totalmente. Todo mundo chorou esse dia. Entendeu? Todo mundo chorou. Porque assim, eu fiquei, durante a pandemia, eu fiquei dentro de casa criando foto, porque eu não tinha foto pra criar. Se você olhar no Instagram, tem um monte de foto aí que são fotos que eu fiz dentro da minha casa, que ninguém No mini acredita até hoje. estúdio, com o seu filho. Sim, fiquei inventando foto aqui pra fazer, porque não tinha o que fazer, entendeu? Então, assim, são coisas que são, isso que são momentos, cara, e são momentos que não voltam mais, isso que eu tô falando. Então, assim, não é sobre a minha foto preferida, mas é sobre tudo, talvez, que você tenha construído, né? Não é sobre qual é a sua melhor foto, talvez a que eu vou fazer amanhã, cara, que talvez eu tenha mais bagagem, mais tudo para fazer, né? Porque você não fotografa só com os seus olhos, você fotografa com o seu espírito, com a sua bagagem, com o seu conhecimento, com o seu ânimo, com o seu humor, com a sua experiência, né? Então que nem eu falo assim, cara, não sei em que momento eu já consigo visualizar, não sei em que momento aconteceu isso, mas eu já visualizava o que eu queria entregar, o que eu queria fazer, né? Então, talvez hoje os 10 filmes funcionasse melhor, porque eu sei o que eu vou fazer. Então, não vamos falar da melhor foto. Vamos dizer uma foto que você. Vamos dizer uma balada que você gostaria de fazer que você ainda não fez. O que você Cara, gostaria? isso eu posso te responder. Muito fácil. Tem uma coisa que eu não fiz que eu me arrependo, mas o que eu ainda vou fazer. Olimpíada. Quando teve Olimpíada aqui, o meu irmão, André, ele já foi para 2 Olimpíadas como voluntário. Ele foi para Atlanta não, desculpa, para Sidney, Atenas e para Atenas. Sydney como voluntário. Foi trabalhar lá, voluntário, doidão. E quando veio as Olimpíadas pro Brasil, eu noiei, não sei por quê, e eu achei aquilo um absurdo, eu achei que estava tudo errado. Eu simplesmente caguei pro lance. Eu não, eu não me, eu fui para os Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos, eu já fiz tudo. Mas a Olimpíada aqui no Rio, eu não sei, me deu um. Eu achei que tava tudo errado, velho. A gente tava tudo fodido, e os caras falando que era mil maravilhas. E realmente era real. Mas eu deixei me levar por alguma coisa. Eu deveria ter sido mais profissional e falar, não, isso profissionalmente é uma coisa boa pra mim. Eu não, eu falei, não, cara, isso não tá certo. E eu caguei para as Olimpíadas do Rio. Eu caguei tanto e me arrependi tanto que eu fui para as Olimpíadas como visitante, para passear, para ver, Eu fui para a Paralimpíada e levei meu filho para ver, mas eu levei que é para ele muito, ver a dificuldade. que é muito foda. Muito E foda. quando eu vi as Paralimpíadas, eu falei, cara, eu devia ter vindo ver o esporte, o esporte que me trouxe onde eu tô. Eu deveria ter Hum. feito isso. Entendeu? Eu me arrependi no dia que eu cheguei no Rio de Janeiro para as Paralimpíadas. Eu me arrependi neste dia. E aí, desde então, eu falei, eu vou fazer as Olimpíadas um dia. E aí, cara, as oportunidades aparecem, a vida passa. E quando vai ser as próximas Olimpíadas? Cadeira. Los Angeles, Aonde lá eu na casa do seu comprei a minha avô. primeira câmera O- profissional da minha vida. Sabe uma coisa que eu lembrei? Eu fui na casa do seu avô com Sim, você em Culver City, velho, que Nick City, exatamente. é onde tem os estúdios de cinema em Los Angeles. Demais. Lembrei Mas, do. a, Exatamente. O carro do seu avô era azul? Sim, é um Honda. Meu. mas a sua E tinha um família é Honda e tinha um americana? Mazda. Sua família é Certo? americana ou nada a ver? Não, eles migraram para lá há 50 anos atrás. Então, assim, só para complementar. Então, assim, é, cara, talvez seria uma boa história para contar, entendeu? Daqui Sim. a alguns anos, entendeu? E Com certeza. o que é mais do caralho, que não tem nada a ver com a bike. O meu sobrinho,
que o Cadeira sabe quem é, o Sim. Kalani Koenig. Ele tem chances gigantescas de estar na Olimpíadas de Los Angeles, de Que skate. legal. Que Então, legal, cara. talvez seja uma coisa que, tipo, cara, qual foi a coisa mais foda que você fez? Aí eu posso te Fala contar do essa rolê do história. Kalani depois um pouco. O Boa. Kalani é meu sobrinho, direto, né? Ele Da é filho irmã, da minha irmã. Eles são nascidos e criados, são um manezinho da ilha de Floripa. São Quantos desde. anos? Cara, ele fez 18, eles andam de skate, cara, desde que são bebês, né? Impulsionado pela Legal. minha irmã e pelo Márcio, pelo pai deles. Sempre tiveram skate, eles sempre empurraram os meninos para fazer skate e surf. E o Kalani, cara, ele já foi. O ano passado ele foi campeão do STU, né? Geral. Ele é pré-olímpico, tá em todos os mundiais, tá tipo uma puta bagagem, assim, parque, né? fechou, assim, ele tá super bem. Tem as oscilações normais de um atleta que tá se profissionalizando, tá naquela transição de tipo 18 anos, sabe? O cara tá virando homem, não Uhum. tá virando homem e tal. Mas ele é um cara que ama o que faz, né? Ele é 100% e vive skate o dia inteiro. E olha que coisa louca. Eu nunca fotografei o meu sobrinho. Eu ia te Nunca, perguntar isso, se eu tenho nunca foto fiz uma dele. foto dele. Do Que Kalani, eu nunca louco. fiz uma foto dele. Tipo, seria do caralho, óbvio, vou fazer um dia. Mas eu nunca fiz. Ele tem foto de um Que monte de louco. fotógrafo, amigo meu que eu conheço, caras que são referências, mas dele eu nunca fiz. E talvez eu possa, quem sabe, fazer nessa Legal. história, entendeu? É muito foda, Pô, velho. seria uma história muito legal, né, cara? Você constrói a sua própria história, né? Então, assim, É. queira ou não queira, eu não planejei isso, mas ela tá se encaminhando nisso e eu acho que vai dar muito certo, assim. E, e é isso. Então, assim, o Kalani é meu Bacana. sobrinho e tá, tipo, voando, é demais. E tem o Luca também, que gosta mais gosta mais do surf, não gosta de competir. O Kalani é mais competitivo. Meus sobrinhos, eles moram em Florianópolis, então, assim, quem sabe o futuro dá isso pra mim, assim, eu acho que Agora, seria uma Piva, bela história. você como fotógrafo, você é um fotógrafo do esporte e a Red Bull te levou para um universo imenso. Uhum. Atrás da máquina lá, você tirando uma foto, falou: Caraca, velho, olha eu aqui tirando foto disso. O que que foi que te. Oh, caralho, tô tirando foto disso. O que que foi que te chamou a atenção? Assim, falou: Meu, que doido. Que é uma Cara, coisa que te. cara, eu vou te falar assim, o esporte, ele não me choca muito, sabe? Assim, que nem você falou assim, pô, essa foto tua aí é velha, que é uma foto do Neymar aí que o Caio mostrou. Tem muitos anos essa foto. O esporte não me Essa choca aí o muito. Neymar era um menino, né, Era meu? um menino, sim, ele jogava no Santos. O esporte não me choca muito, sabe, Caio? O que realmente pode ser uma bobeira, assim, mas uma vez teve um festival em São Paulo e a Red Bull fez esse festival. Essa foto você até passou aí. Tinha uma foto do Mano Brown. Ah, E que esse legal. cara é muito foda. É Cara, foda, né, meu? quando que eu ia poder chegar perto desse cara e fazer uma foto desse cara? Ou a Elza Soares, Puta, entendeu? pode Grandes crer. referências, assim, sabe? E quando Uhum. E tem esse post eu fiz aí outro dia. Quando a Elza Soares morreu, eu não sou muito ligado na música, assim, eu ouço meio de tudo, não sou muito, mas eu respeito, puta, admiro e tal. E quando a Elza Soares morreu, eu vi uma entrevista na televisão que a filha dela, uma parente, estava dando uma entrevista falando dela na casa da Elza. Cara, e fotógrafo tem memória fotográfica. E quando eu bati o olho na entrevista, eu olhei um quadro, eu falei, essa foto do quadro é minha. Velho, eu Uhum. printei a entrevista, fui lá, vi a porra da foto, fui atrás da foto, achei a foto, e assim, cara, a Elza Soares pegou uma foto que eu fiz dela, numa Que situação que não era legal. estúdio, não era um ensaio, não era porra nenhuma, era tipo. Ela tava no Red Bull Studios gravando, e eu fiz um retrato dela pra Red Bull, obviamente. Mas ela gostou dessa foto, que não tava na melhor situação.
Ela imprimiu essa foto do tamanho, sei lá, de uma TV de 60 Demais. polegadas e botou na casa dela. Entendeu? Caralho, velho. Isso é muito foda. Demais. Demais. Isso é muito foda. Entendeu? Assim, Demais. o esporte não me choca, porque é meu trabalho, sabe? Sim, Mas, exatamente. Isso que eu queria saber. Que mas isso é legal. uma coisa muito foda. Assim, a gente gostar da foto própria é uma coisa muito difícil, Caio. Né? E a gente se Hum, gostar da sua própria foto. hum, Falar assim, puta, esse retrato meu é bonito, eu vou botar na minha parede. É muito difícil isso acontecer. Você pode ter pode uma foto tua crer. de bike, puta, não sei o que, ação, mas um retratão do seu rosto, você nunca vai gostar. Sabe por quê, Caê? Porque a É, nossa imagem, isso é uma coisa técnica, fotográfica e real. A nossa imagem própria, ela é a reversa. Então a gente só se aceita 100%. Você acha você que, puta, essa foto eu tô bem, quando você tá vendo ela no reverso. Por isso que a selfie hoje, ela é tão publicada, né? Então, quando você se aceita 100%, é muito foda, entendeu? Porque as fotos que você vê tua, ela não tá no reverso. Você consegue entender isso que eu tô dizendo? Então Total. faz uma selfie tua de pode crer. selfie. Sua foto de selfie, pra você, tá sempre melhor que a sua foto de câmera frontal. Pode Só que crer. isso é uma enganação do próprio cérebro. Isso é comprovado, isso é científico e real. É uma falha do Mas, nosso velho, cérebro. você entrou em contato com a família da Elza Soares Não, pra. nada, velho. Eu sou low profile. Eu devia fazer muito mais coisa. Eu escrevia no site, escrevia no blog, Ah, escrevia um porque monte de isso é coisa. legal pra caralho, né, Ah, é velho? Não, legal pra só. caralho, mas sabe o que eu acho que é legal pra caralho? Legal pra caralho é contar uma história dessa, Caio, com vocês aqui. Eu escrever essa história, fazer esse post e contar. E Entendeu? você Isso é fez legal esse pra caralho. post? Esse Você post tem fez? aí. Tem aí. Tem aí, Tem da no Elza teu Soares. Instagram? Tem no Instagram. O Tem uma Piva, Deixa eu foto da achar Elza Soares, é aqui. bem no uma comecinho coisa aí. muito Bem no... legal. Você É está recente num isso. momento da vida, né? Eu É, vou achar. e a vida surpreende a gente, porque muitas vezes a gente conquista Achei. caminhos através da nossa oportunidade, né? E, cara, a fotografia e a tua, pô, o teu caminho, né? A tua batalha, o teu trabalho, muito legal. E é o que você falou, pô, a gente sempre quer fazer mais coisas. Puta, essa foto é demais. É Essa, Tá essa? aí, ó. É essa foto, velho. e Eu as acho que eu botei a marcas, né, print. pô, dessa mulher guerreiraça, né? Pô, Põe pro mas essa lado a foto foto é aí. linda, brother. Põe a foto, põe pro lado aí, que eu acho que botei a print aí. Tem os dias tem as fotos que eu fiz no dia. Olha só a situação. É uma situação tipo normal, cara. Não é um ensaio. Não é um ensaio fotográfico, entendeu? Com o show dela e tudo. E as situações que eu fotografei ela, e eu acho que a última foto. Aí, ó. Aqui, ó. Na casa, velho. Olha aí, ó. Caraca, que legal, velho. Olha Aí, lá. ó. Que legal, né? Sacou? Que Pô, ela tem uma foto legal, do. Ela tem uma foto velho. do. Olha o poder dessa foto. Ela tem um disco de ouro, de platina, o caralho. Do Com o lado, Cristo Redentor. Olha lá, a sala tá aí, cara. Acho que vale a pena quem tá, Porra, só tá cara, que ouvindo. demais, velho. Você tá vendo isso, velho? É, bonito pra o mais caralho, legal Piva. foi você, num momento seu, você Sim, conseguiu enxergar isso ali. Foi. sim, sim. Tá aí, cara. Não, Olha o do tamanho da. caralho você enxergar isso aí no programa. Você fala, "Ah, minha foto, velho." Cara, Tá isso é isso na tipo. frente, É né? 1 segundo, velho. Você não tá entendendo? É 1 segundo. Quando eu bati, eu falei, opa, opa, opa. Sabe aquele meme? Opa, 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 volta, volta, volta. Pode, Foi isso, cara. pode crer, velho. E eu demorei muito pra achar isso, cara. E eu printei isso, eu não acho nunca mais. Eu achei outro dia essa print, por isso que eu refiz esse post. E a foto, se você for ver, ela tem um tom, velho, um brilho prateado, que é muito foda. É, Tem gente que não gosta de foto PB, tem os prós e os contras, o preto e branco, mas essa foto ela é prateada, velho. Se você pode ver, ela ela é é prateada, prateada, ela é ela linda. tem até um marrom, né? Tem um. Sim, essa foto é linda. E, cara, É isso bonito. não é um flash que eu botei, um estúdio que eu montei, não é absolutamente nada disso. Foi uma foto feita no antigo no Red Bull Studios aqui, que é Onde era na o Praça prédio da da Light, Bandeira. onde Na era o Praça da prédio da Bandeira, Light, né? exatamente. Exatamente. E Debaixo aí da é Câmara isso. dos Vereadores ali. Exatamente. Então, assim,
Cara, é isso, é momentos, entendeu? Isso que é foda. Então, assim, tem tanta coisa, cara, tem tanta coisa, que às vezes eu também me peguei de bode de rede social. Puta, aí uma vez eu encanei que, porra, os caras só davam like nas fotos que era de bike, aí eu parei de publicar tudo, aí eu voltei. Cara, é a vida normal, entendeu? Eu sou bem Puta, eu sou realista, assim assim. também. Eu tenho meus bodes, eu Aí paro, eu entro nos bodes, volto. aí uma vez eu queria, puta, bloquear. Aí, ó, o Mano Brown aí, ó, do lado. Ah. Olha que legal. Meu, olha a Ivan, mas vibe dessa foto, mano. Entendeu? você tem Olha. esse negócio que você faz que eu não sei como é que você faz, velho. Ó, Mano Brown e o Boogie Woogie. É, velho. Sabe? Pesadão, velho. Entendeu? O negócio é é pesado, mano. 2017, entendeu? Me fala que profissão que ia me ia fazer flutuar por tantos mundos, E é sobre entendeu? isso que eu queria falar com você. A tua escolha Ah, na voltando, vida. voltando. Peraí, cadeira. Só Vai lá. esse post é porque o Mano Brown deu uma entrevista falando, deu uma parada. Volta aí, o Caê. Ele fala Caguei que ele ele. criou. Ele tá falando disso no dia da Red Bull. Do dia que eu fiz essa foto dele, ele tá contando como criou a E o música cara é que era do foda, pá. E Detento. foram buscar o cara lá do outro lado, ele veio até mim, chegou era um cara branco, calvo, classe média, nada a ver. Eu pensei que havia um neguinho, pá, gingando. Outro mano humilde, sofrendo na cadeira, né? Desacostumado. E me deu um papel assim, pega aí, do jeito que você vê o que você faz aí. Eu li, pá, foi na frente dele assim, uns 20 ladrões em volta assim, né? E você não pode moscar no olhar, você sabe disso. O cara quer ver sua sinceridade, seu compromisso, sua profundidade. O cara que tá te dando uma letra, pá, bate a letra de lado a lado assim. Eu cheguei embaixo e falei, porra, mano, a letra louca, eu não sei o que fez, pega aí. Ele não acreditou. Depois de um ano eu voltei, procurei ele com a música estourada em todas as rádios. Passou alguns dias, ele foi solto. Aí começou a acumular coisas boas na vida do mano. Nesse ponto. Mas aquela diária de um detento ele Pausa aí. fez quando ele estava lá dentro, né? Por que que eu fiz esse post? Porque quando eu vi este vídeo no TikTok, o cara explicando da onde nasceu a música Diário de um Detento, que todo mundo conhece, eu lembrei do dia que eu fiz essa foto. Põe pro lado, Caio. Que foi neste mesmo dia. É a única vez que ele explicou da onde é este dia. Olha a roupa, o boné, é exatamente esse mesmo momento. Então, lance da memória fotográfica. Eu lembrei que era no mesmo dia. E eu fui buscar as fotos. Olha aqui. Foi exatamente esse mesmo dia. Caraca. Sacou? Então, assim, cara, queira ou não queira, você tá vivendo várias histórias, entendeu? Então, assim, o único vídeo que tem com o Mano Brown, que é um cara que fala super pouco, ele contando da onde surgiu, eu tava lá. Pode crer, velho. Mas aquela Aqui. diária de um detento ele Aqui, fez ó. quando ele estava lá dentro, né? Essa música, ela E você põe pra foto do lado, é o cara. Que legal, hein? Pode crer. ela nasceu Isso- dentro da casa de detenção no pavilhão Isso 8. é uma coisa Residência. muito foda, entendeu? É. Que nem eu tava falando. Que outra profissão que pode fazer a gente flutuar em tantos lugares e Pode crer. pessoas e... Porra, eu já vi tudo, velho. Entendeu? Já vi presidente, já vi jogador famoso, já fiz tudo, já vi tudo, velho. Entendeu? E Então, vai ver assim, ainda mais, né? Porque você é novinho, você quero. não é tão novo quanto eu, mas você é Não, novinho. quero ver O Caio, muito, mas assim, o é Piva, isso, cara. você está numa fase, talvez, da vida que você já fez as coisas e acho que talvez você está simplificando para poder escolher. Sim. A gente vai acumulando, a gente vai acumulando. E aí chega um momento que a gente começa a simplificar para poder apreciar o tempo da escolha. Porque Eu tenho mais um adendo, então, para falar sobre isso. Caê, volta lá que eu vou mostrar mais uma coisa para complementar isso que o Cadeira tá falando. Eu acho que a gente chega num um momento da vida, Cadeira, que a gente. É como se fosse um vaso, né? Enchendo d'água, enchendo d'água. E aí, fecha esse post aí que eu quero ver o feed que eu vou te mostrar um negócio. Que foi uma coisa muito legal. Esse post aqui que eu tô falando no microfone, Caê. Esse do lado, isso. O que aconteceu com Cadeira, eu acho? Que é muito legal. Então a gente é um vaso que está sendo regado e está enchendo e informação, informação. Só que chega um momento, cara, que você pode dar um passo para frente, pode aceitar outras coisas e tipo, este ano foi a primeira vez que a Red Bull abriu espaço para alguém que trabalha para eles contar como é que funciona. Isso aí foi no Rio Innovation. As fotos que o Caio está mostrando é no Rio Innovation Week deste ano. Eu fui falar sobre fotografia
em nome da Red Bull. Eu acho Que que, legal. porra, isso é muito, muito, muito legal. Entendeu? Assim, eu me enfiei num lugar que tipo, eu tenho pavor de falar em público, assim, pavor não, mas eu não tenho tanta. Apesar de ser um assunto que eu domino, é difícil você palestrar, falar para pessoas que você não conhece, né? Você fica inseguro, cara, é difícil, né? E o Innovation que que Week, você, o cara. que que você foi palestrar? O que que foi o Fui falar seu... sobre fotografia, cara, para Red Bull, contar essas histórias de, porra, assim eu fiz essa foto, assim eu fiz essa foto, isso aqui não foi combinado, isso aconteceu, isso não é sorte, isso é programação. Então, assim, isso aconteceu esse ano, cara. Entendeu? Então, o que que isso tem a ver? Eu acho que quando você tem. Chega uma hora, velho, que você também tem que começar a doar, a se doar. E eu tô nesse momento de talvez escolher o que eu gosto, o que eu não quero, de ensinar, de aprender também outras coisas e repassar. E uma coisa legal demais, Cadeira, que talvez você não saiba, o meu filho mais velho tá indo para essa área, cara. Que Já pegou legal. câmera minha, já pegou câmera, lente. Também, né? Comunicadora. Sim, tá, faz. Outro dia fiz uma publi aí para Duracell. Quem fez o roteiro foi meu filho, quem gravou foi meu filho, Ah, eu então vi a assim, publi, legal, cara. é ele que foi meu filho que fez, cara, para mim. Que legal. Porque assim, falei, cara, não, faz você. Então assim, é sobre isso, entendeu? É sobre crescer. Eu acho que uma maneira de crescer é essa, de expandir, velho. Deixa eu só falar um negócio, eu queria aqui só falar para a galera uma coisa importante. Se a galera estiver curtindo, nós estamos aqui a 1h40 já falando. Eu, por mim, aqui eu ficava. A Puta, gente é tem uma tempo, hein? limitação de Duas horário por horas. causa do A gente tem que aplicativo que a terminar um gente pouco usa. antes de 2 horas, né? Mas se a galera estiver curtindo até agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, não ativa esse sininho que está aí embaixo aí, as notificações e compartilha. Isso para a gente é super importante, cara. Isso aí dá engajamento e leva esse conteúdo para mais pessoas que se interessam por isso. Para a gente é importante. Valeu? Valeu. Eu acho que também, né, Caí, compartilhar Like, essas histórias com as pessoas isso também, aí. né? E contar, pô, cara, o cara falou um negócio lá, é que assim, a gente não tá falando só sobre fotografia, não tá falando só sobre bicicleta, a gente tá falando sobre a vida real, cara. É tipo histórias Exatamente, cara. reais, cara. É, tipo, tudo verdade aqui. Todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem perrengue, todo mundo tem conta para pagar, o boleto chega do mesmo jeito. Cara, aqui é vida real. Eu sempre falei isso, assim, sempre fui muito sincero. E eu acho que você incentivar. é, por exemplo, eu incentivo o comércio local, compro as coisas local, mas tipo, se o cara local também não é generoso comigo, vai tomar no cu, entendeu? Literalmente. Então, assim, um ajuda o outro e bora. Mas assim, me ajuda a te ajudar também, né, meu amigo? Então, assim, isso aqui é vida real, assim, não é só bicicleta, não é só. Isso aqui é realidade, velho, é O Piva, história. quantos anos tem seu filho? O mais velho eu tenho um filho de 22 e eu tenho um filho de 15, eu tenho dois filhos. Que Tem o Bruno legal. e o Gabriel. O Bruno tá seguindo essa carreira aí de audiovisual, tá super, super engajado, edita as fotos filezinho, e olha que não Que precisa ensinar bacana. muito, assim. É bem, bem legal, bem orgânico, inclusive, viu? Vamos tocar um último tema que é legal. Boa. Nós somos de uma geração analógica que foi se transformando, né? E viu Uhum. a história da comunicação, o caminho que está vindo. Tua visão hoje da comunicação, a tecnologia, qualidade e quantidade, porque acho que a gente está chegando no momento que é a necessidade dessa renovação e do fazer o novo, do fazer o novo, cara, precisa cuidar, porque né, Cadeira. não É, é. cara, sabe o que eu acredito? É, Na né? verdade, eu acho que são ondas, sabe? São ondas. Cara, eu acabei de voltar da CCXP, né? Que é um evento de comic, né? Comic Con. Muita gente consome as coisas físicas, né? Muita gente não sabe o que é uma revista. Tem gente que só se informa pela rede social, não abre um site de notícia. Então, assim, sinceramente, eu acredito nas coisas bem feitas. Eu consumo muito de tudo, sabe, Cadeira? Eu consumo TikTok, Instagram, é,
sites, YouTube, consumo de tudo, assim, televisão, TV paga, TV aberta. Eu sou trabalho com jornalismo, então assim, eu gosto de ver muita coisa, assim. Mas eu ainda acredito na coisa raiz, coisa bem feita, na coisa séria. Eu tava até pensando outro dia, tipo, cara, e se existisse uma revista de novo de bicicleta? Como ela seria? O que que ela teria? E aí eu já pensei que podia ser tipo um, um, um livro de cabeceira, assim, uma coisa mais bonita, contando histórias. Então, assim, para onde tá indo, a gente não dá para saber, porque, tipo, se me perguntasse 20 anos atrás, cara, para onde vai parar a fotografia? Eu não saberia dizer, entendeu? Mas eu acredito, assim, sobre manter as bases anteriores, assim, sabe, Cadeira? Cara, não dá para ser jornalista sem apurar, sem falar com a pessoa, no achismo, entendeu? Tem até o Meirelles, que eu adoro, aquele cara que é um comediante, ele tem um programa que chama Achismos. Eu adoro assistir aquilo, porque é o achismos das pessoas. Aí o cara leva lá, puta, vai entrevistar um piloto de avião, que a gente gosta de aviação, ambos aqui, né? Caê, Cadeira, eu, a gente conhece aviação. Aí o cara põe lá um piloto. Aí, o pessoal acha isso. É engraçado, porque as pessoas têm mentalidades, tipo, acham coisas, acham que você é um fotógrafo da Red Bull, que você é milionário. O cara acha que você é um jornalista, você é inteligente. Não, cara, eu acho que tudo bem feito, assim, bem apurado. Eu não fiz uma grande faculdade com nome, mas eu sempre fui muito dedicado no que eu faço. Então eu falei, Uhum. já falei para os meus filhos, cara, você não precisa fazer uma faculdade foda, você precisa ser foda. Você não precisa ser uma faculdade foda. Não é a faculdade que vai deixar você Não foda. parar de Você vai deixar aprender, você né, foda. Ivan? E não É parar de aprender. exatamente, cara. É o seu conhecimento, é a sua vontade. Então, assim, cara, não é porque você fez a faculdade Harvard, você vai ser melhor ou pior. Não, cara, é a vida que vai te fazer melhor ou pior. Você vai se fazer melhor ou pior. Você vai chegar. Então, assim, para onde vai, eu não sei, Cadeira. Mas eu acredito que é a seleção natural. Só vai ficar os melhores e os mais sérios, ou os caras mais ponderados, ou os caras mais, sabe, assim. Cara, porque assim, like. Cara, meu irmão, isso não, hoje não quer me dizer muita coisa, não. Eu acho que é a seleção natural. Só vai sobreviver quem realmente é forte, quem realmente se consegue manter essa onda, sabe, Cadeira? Eu acho que é meio assim, tá aqui pra. Não preciso fazer muita coisa, cara. Eu trabalho 25 anos fazendo uma profissão que meu pai falou que eu precisava de uma profissão, entendeu? Que ele falou que fotografia, ser fotógrafo não é um trabalho, entendeu? Uhum. Tudo que eu tenho foi com o meu trabalho, com a minha profissão. Cadeira é outro, entendeu? Que vive do que gosta, do que faz. E quanta gente infeliz no mundo que trabalha só para ter o dinheiro dele e, tipo, odeia o trabalho dele, entendeu? Então, Exatamente. né, cara? Isso é Não. real. Então, assim, cara, então, se você faz o que gosta e consegue ter a vida que você quer, isso é um puta de um. Puta. E sobre a comunicação, eu acho a mesma coisa. Assim, sobre tudo isso aí, eu acho isso assim, é uma seleção meio que natural. E do mesmo jeito que as coisas vão, do mesmo jeito que sobe e desce, assim, entendeu? Cara, é bike, velho. Se você sobe que não retardado, você vai descer e vai se fuder inteiro, entendeu? Então tem que ter esse equilíbrio. Mas eu acredito que os bons, os caras que realmente têm base, né, tem uma base muito forte, assim, e eu acho que eles têm mais longevidade, mais respeito, e isso eu acredito, assim, não quero me achar não, mas eu fui forjado na porrada, assim, sabe? E hoje eu chego para fotografar qualquer coisa pelo menos com muita clareza do que eu quero, sendo certo ou errado, mas eu sou muito claro do que eu quero, assim, isso eu deixo bem nítido e bem simples, assim, eu sou bem simples hoje, simplifico, a Cadeira falou, eu simplifico muito os processos, assim, tem coisas que você não precisa florear para ficar bom. Caê, a gente já está chegando, né, pô, em quase 1h50. Vamos nas considerações finais, porque até vou confessar para vocês, começou uma tormenta boa aqui na Serra e
O nosso Fala Bike Zone, que tá legal pra caramba, tá sendo gravado no meu computador. Então, Melhor parar. tô com receio da luz dar uma pipoca. Aqui também. Ixi! Ó, Não. Não. cara, o cara falou, meu, acabou pra ele. Não. Não. Vé- Acabou pro tio. Não, tá Acabou uma pro puta tio. chuva. Tá uma puta chuva. Tá, e, meu, tá gravando no computador dele. Bom, enfim, eu vou tentar gravar no meu aqui. Piva, as considerações finais, cara. Eu, em nome do Fala Bike Zone, eu só tenho a agradecer o seu tempo que você doou pra gente. Tenho certeza que esse conteúdo que você dividiu com a gente vai servir para muita gente. É um conteúdo super rico. Da minha parte, com muita humildade, eu posso dizer que eu aprendi bastante com você hoje. Eu, como eu disse no começo, eu sou fã do seu trabalho, admiro demais o que você faz. Eu acho que a sua arte é incrível, você tem uma maneira de captar o esporte, captar as pessoas, captar as imagens de uma maneira única tua. E por isso que eu sugeri para as pessoas te acompanharem quem não te acompanha, quem está te conhecendo hoje, te acompanhar nas mídias sociais, porque você escreve de uma maneira única também, bonita. Então, quero te agradecer demais. E se você tiver mais alguma coisa para dividir para a gente, quiser divulgar algum canal teu, sinta-se à vontade. Pô, Caio, muito obrigado aí pelo convite. O Cadeira, quando fez o convite, falei, claro, cara, tô quando vocês quiserem, quando vocês precisarem, é só chamar. É muita história, cara. Realmente, 2 horas passa voando, tem muita coisa para contar. Mas a gente já conversou, a gente já trabalhou muito junto, a gente já conversou, já brigou, já não sei o quê, mas sempre com muito respeito, assim, com muita humildade. E com o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, né? É uma coisa bem normal do ser humano. Mas é isso, cara. Na verdade, cara, eu não sou um cara muito. Eu deveria ser mais ativo em rede social, mas não sou. Tenho o Instagram, Piva Foto, onde eu posto mais coisas, mas eu realmente deveria ser melhor. Mas eu acho que eu fotografo melhor do que faço as postagens. Mas é isso. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Cadeira, que espero que ele tenha salvo o, tudo. E é isso. Valeu, Piva. Para Um vocês, abraço. Cadeira, você fica aí. Espero que você recupere a energia rápido. Muito obrigado por ter participado com a gente do nosso Fala Bike Zone. Para a galera que acompanhou, obrigado. Fala Bike Zone. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Valeu.